Raquel Rocha, estamos ao vivo pelo canal 24.2 da TVC, no nosso programa TVI News. E hoje nós temos um programa muito especial, sério, com uma temática muito séria, mas a gente vai abordar essa temática com profissionais também que são muito sérias e vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Para falar sobre o Setembro Amarelo e sobre essa temática que a gente precisa falar, estávamos até nos bastidores já falando sobre isso, eu trago aqui a nossa querida psiquiatra, Tatiana Paz, que já é conhecida aqui da TVI, já está aqui uma vez por mês conosco, né? Sim. Seja bem-vinda, Tatiana. E Tarsila Gama, psicóloga clínica, também para a gente discutir essa temática. E eu não queria, assim, que a gente fizesse uma entrevista engessada. Todos que acompanham o TVI News sabem que é um programa que a gente não faz nada muito engessado, nada muito programado. E a ideia aqui é a gente fazer uma roda de conversa sobre essa temática do suicídio. Primeiro, assim, agradecer a presença de vocês e queria que vocês falassem, assim, se é algo que vocês tiveram interesse em estudar, em se aprofundar, ou foi pela necessidade mesmo da vida profissional, da prática clínica de vocês? Então, primeiro eu quero agradecer o convite mais uma vez, né? Sempre Barbosa me chama uma vez ao mês para falar de algo de saúde mental. E quando ele falou sobre que ele colocou um oi no WhatsApp, eu já falei, Setembro Amarelo. Porque, como você falou, apesar de de ser um tema que está sendo abordado muito em mídias sociais e até às vezes de maneira errada, com palavras erradas, Sim. e isso faz com que muitos profissionais, uma leva de profissionais, acabem dizendo que não devemos falar sobre isso. Uma vez que a gente escolhe falar com qualidade, usando as palavras corretas, direcionando as pessoas de como realmente podem buscar ajuda, eu acho que sim, é preciso falar sobre suicídio. Então, fico muito feliz pelo convite. E sobre a pergunta que você fez pra gente, respondendo um pouquinho da minha parte, não tem como falar de saúde mental e não estudar sobre isso. Porque o suicídio ele não parte de um transtorno prévio. Somente comete suicídio quem tem depressão. Não, quem sofre bullying, quem sofre maus tratos, quem sofre abuso psicológico, tanto mulheres como idosos, como abuso sexual. Então, assim, várias coisas levam a isso. Por quê? Porque as pessoas não buscam ajuda. Então, é necessário falar que existe sim ajuda e por isso que é um tema e uma campanha que particularmente eu gosto muito de estar dando palestras. E você, Tarsila, como começou a se aprofundar nessa temática? Então, né, eu acho que a gente, quanto profissionais da área de saúde mental, sentimos uma necessidade de aprofundar nesse conteúdo. Até porque chega às nossas clínicas, chega, né, na área da educação, eu também sou docente, então acaba encontrando muito isso também na sala de aula. E não tem como a gente negar esse termo do suicídio. É claro que é preciso falar sobre esse assunto com o máximo de cuidado, com o máximo de ponderância, utilizando as melhores palavras, para que atinja o público de uma forma assertiva e a gente possa trazer bons resultados ao longo do nosso processo de atendimento. Então a gente já começa com essa pauta. Por quê? Setembro Amarelo a gente tem uma enxurrada de lives, de entrevista, de campanha, de cartazes. E quem estuda esse assunto com profundidade vai percebendo que algumas coisas elas são sensacionalistas, são perigosas, inclusive. E existem diretrizes para se tratar sobre essa temática. Dentro da comunicação, nós inclusive temos um manual para profissionais da mídia sobre como tratar da temática do suicídio. Por quê? Porque no decorrer da história já foi observado, quantitativamente inclusive, que um caso de suicídio, dependendo de como esse caso ele é divulgado, como ele é abordado, ele pode desencadear outros casos de suicídio. O fenômeno da imitação, ele existe. Então, assim, a mídia, para tratar sobre essa temática, ela tem que seguir uma série de diretrizes. Esse manual, que antes ele era exclusivo para profissionais da mídia, hoje, se a gente refletir, todo mundo acaba sendo um comunicador. Porque antes quem dava a notícia é quem estava escrevendo ali a matéria do jornal, da revista, né?
ou quem estava na TV, no rádio. Hoje em dia, a gente sabe das notícias pelo WhatsApp, pelo Facebook. E muitas vezes uma pessoa conhecida se suicida e você vê a carta de suicídio. E você vê, inclusive, os próprios profissionais da saúde mental compartilhando, por exemplo, carta de suicídio, o que é um absurdo. Então, como hoje todo mundo acaba sendo um pouco comunicador devido às redes sociais, todo mundo propaga informações, eu acho extremamente importante nós começarmos essa roda de conversa, que eu falei que não é entrevista, né? Roda de conversa, falando sobre isso. Como abordar, como ajudar as pessoas e como tratar esse assunto com o cuidado que ele merece. A gente tem esse fenômeno que começou lá em 1800 com o livro de Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, que desencadeou uma série de suicídios e você via que eram pessoas de idade semelhante ao personagem do livro e utilizando o mesmo método. Ou seja, a coisa não era aleatória. Mesma coisa quando Marilyn Monroe se suicida. No mês seguinte, aumentou o suicídio de mulheres, também daquela faixa etária dela. Nós tivemos, há um tempo atrás, aquela série, 13 Porquês, também, que aumentou. E, assim, sempre dentro daquele público específico, que leva também à questão da imitação. De forma geral, assim, o que vocês poderiam dar de orientações, tanto para os profissionais de saúde mental que estão sempre sendo convidados para tratar sobre essa temática na imprensa, quanto para as pessoas que acabam também discutindo essas temáticas num grupo de WhatsApp que tem ali 50, 100 pessoas, e tem pessoas vulneráveis, quanto no Facebook. Quais cuidados assim nós poderíamos passar para que todas essas pessoas pudessem abordar essa temática com a seriedade que ela merece? Então, primeiro isso, né? A internet, ela tem muito de colocar, sobretudo, não pessoas comuns. Pessoas que tiveram sucesso na vida e que cometeram suicídio. Então, cantores, como teve um comediante aqui, que eu acho que era até famoso, um comediante na região que também deu muita gente compartilhando. Então, para falar sobre o Setembro Amarelo, e de fato, se a gente quer, como comunicador, ajudar, eu acho que a melhor forma, falando-se de prevenção, é estar atentos aos sinais. E uma vez que a gente está atento aos sinais, encaminhar, dar meios de como orientar, como buscar ajuda. E não ficar o tempo todo falando de casos que aconteceram, de pessoas famosas, porque isso não vai ajudar. É o que você falou, pode se tornar algo na psiquiatria pode ser contagioso, é o suicídio. E por isso que muita gente não gosta de falar. Só que quando bem falado, também tem um efeito contrário. Na campanha do Setembro Amarelo, tem anos que aumentam os casos, tem anos que diminuem. Então, é tudo como é propagado. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, eu gosto muito de falar sobre os sinais. Os sinais que a gente pode perceber. Eu não quero me tornar muito longa, que eu sei que eu vou deixar ela falar. Mas, sobretudo, as mudanças de comportamento com pessoas do próprio trabalho, com pessoas que convivem com a gente. Estar atento a alguns discursos que a gente pode levar na brincadeira, aquela pessoa que está sempre negativa, que não tem uma visão de futuro, que começa com frases de eu acho que se eu fizesse alguma coisa, ninguém ia nem perceber, porque é tanto problema, porque tá muito atento a esses discursos, a essas mudanças de comportamento e, sobretudo, ao desinteresse às atividades que antes eram prazerosas. Então, a pessoa que começa tá só indo pro trabalho, deixa de ir pra academia, deixa de ir no grupo de igreja que antes tanto gostava, deixa de fazer... Que é um fator de proteção. Que é um fator de proteção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, viu? Não estamos fazendo apologia a nenhuma religião específica, mas a religiosidade, a espiritualidade é um fator de proteção contra o suicídio, Sim, bem como segundo ter a Organização filhos Mundial também, de né? Saúde. Ser casado. Ser casado. Ter amigos. Então, assim, tem esses fatores de proteção. E quando a gente vê que uma pessoa tá começando a ficar retraída socialmente, muito triste, eu até vou e volto. Porque tem comediantes que sempre fazem piada em grupos, mas quando chegam em suas casas, tem também algo que ninguém vê, né? Então, assim, eu não considero nem como um fator de risco, mas eu considero esse retraimento, essa falta de ir para coisas que antes essa pessoa de vida diária frequentava. Então, isso a gente tem que estar em alerta, e eu acho que o principal de ajuda é quem tá ali, amigos e família. Essa rede de apoio
para orientar, buscar ajuda. E aí deixar o profissional, de fato, tanto médico como psicólogo, agir. Não ficar dando dicas do que fazer, porque a pessoa não é profissional. Sim. Então, quer usar como comunicador, seja uma pessoa de influência, quero falar sobre Setembro Amarelo, porque estamos no Setembro Amarelo. Orientações de como buscar ajuda. E não ficar repostando todo dia, aos 30 dias do Setembro Amarelo, eu vou pegar casos de suicídio e vou colocar no Instagram. Não, Não. isso não está ajudando. Então, divulgar o Centro de Valorização à Vida, 188. 188, divulgar essas informações profissionais, onde no município pode buscar ajuda, eu acho que isso é mais válido. Com certeza, Sim. com certeza. E E aí- dentro dos discursos, só um minutinho, frases como eu não aguento mais, Sim, eu sou um peso na vida das pessoas. Esse discurso de desistência é um discurso muito perigoso, né? Quando você falou dos sinais. Tem algumas frases que são, Sim. quando você percebe que a pessoa, ela tá com um discurso muito de desistência, é algo que você já precisa pedir para que a pessoa procure uma ajuda especializada. Uhum. Uma pergunta que eu faço na clínica é sobre o futuro. Sim. Quando o paciente ele não sabe falar sobre o futuro, o que ele quer fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, é algo muito preocupante, porque ele perdeu a capacidade de pensar no futuro, ou seja, ele só está pensando ali no momento Presente. atual dele, que é um momento de muito sofrimento. Exato. Mas sobre esses cuidados. Sim, e aí a gente percebe o seguinte, o mimetismo, né, que a gente estava falando. O processo de mimetização, onde o sujeito se revela naquele indivíduo midiático, isso acaba arrastando ali o comportamento de reprodução. E aí, ao invés da gente dar atenção a esses sinais e buscar esses cuidados, que é o quê? Um olhar empático, uma escuta assertiva, uma escuta empática, onde eu me preocupo em te ouvir, me preocupo em fazer isso sem julgamento, sem críticas, sem colocar, isso aí é uma coisa normal. Ou você tá de chantagem, você tá fazendo manha. Chamar atenção. Você tá querendo chamar atenção, você tá aí na cama, mas porque você é preguiçosa. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente acaba rotulando o sujeito. E aí, a gente, ao invés de auxiliar, a gente acaba só fazendo uma rotulação e não traz ele para um olhar de cuidado, que os profissionais da saúde estão ali preparados para dar esse auxílio. Porque, de maneira geral, quando se fala de saúde mental, as pessoas tendem a ser simpáticas e não empáticas. Perfeito. Então, fala, vai dar tudo certo. Em 1 semana, isso aí vai passar e você vai ver que não vai dar tudo certo. Eu entendo a sua dor e eu acho que você precisa de ajuda. Por que a gente não busca um psicólogo? Porque eu sei que muitas vezes o médico, e principalmente quando fala de psiquiatria, existe um estigma. Mas eu não sou louco. Por que eu vou? Eu não sou louco. Ou então vou tomar remédio. Vou tomar remédio. Eu não Não vou quero. tomar remédio controlado. Eu não vou passar o resto da vida, porque também as pessoas acham que o remédio que a gente passa vai ser pro resto da vida, como se fosse um antihipertensivo. Não, eu sempre falo, é uma fase, é necessário agora. Então, assim, as pessoas tendem a fazer esse jogo simpático com a pessoa e não empático. E aí eu sempre falo, pelo menos já que tem esse tabu em relacionado ao médico, busca a psicoterapia. Porque até o próprio psicólogo vai fazer esse processo natural. Identifica que sim, precisa também de uma ajuda médica e vai encaminhar, que é o que eu recebo muito. E a gente acaba influenciando nessa ausência do isolamento. Por quê? Obriga a pessoa a sair de casa, obriga a criaturinha a estar lá para pelo menos ser escutada de alguma forma, e aí a gente consegue trazer aquela visão negativa dele de uma forma concreta, a ponto de trabalhar aqueles padrões comportamentais e sociais também. Então, o serviço da psicologia é extremamente importante, assim como a psiquiatria, eu sempre falo aos meus pacientes. Existe paciente que chega ali pra gente que não tem como a gente fazer um bom trabalho sem a psiquiatria. Não dá. A gente precisa do olhar médico. É um trabalho múltiplo, né? Então, assim, a gente precisa que esse paciente, ele esteja de acordo com vários pontos, a depender do que ele esteja passando. E o paciente com risco de suicídio sempre deve ser encaminhada para a psiquiatria. Exatamente. Sempre. Exatamente. E falar também sobre o suicídio, que ele não é algo
de uma história de doença que a gente sabe que vai acontecer. A pessoa ali que está com um câncer, por exemplo, a gente sabe às vezes da probabilidade do prognóstico e sabe às vezes até a expectativa de vida. O suicídio tem prevenção. Então, quanto mais precoce essa ajuda, a gente sabe que não vai terminar nesse fim. Então, por isso a importância de falar: ah, mas a minha filha, porque eu lido muito com a adolescência, a minha filha eu não quis trazer antes, porque eu tinha certeza que ela estava chamando a atenção, ela estava me pirraçando. Então, é bom ter esse olhar. Será? Conversa com sua filha, começa a perceber como é que tá o ambiente dela da escola, começa a perceber os locais que ela frequenta. Ah, eu não me dei conta. E aí, às vezes, tem uma... que ela tá vendo na Tinha internet. somente uma ideação, um planejamento, executou, aí vai no hospital, aí depois de fato que vai no hospital, seja porque tomou excesso de medicamentos, aí o pai busca ajuda. Então, essa prevenção, quanto precoce, a gente sabe que grande parte dos pacientes não vão realmente cometer. E o maior risco do suicídio é uma tentativa anterior, né? O maior fator de risco. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco? A gente finaliza sempre falando sobre os fatores de proteção. Mas a gente sabe que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial. Isso é muito importante ser ressaltado para que as pessoas nunca achem que o suicídio ele é um ato simplista. Porque até se a gente associa cometeu suicídio porque perdeu o emprego, as pessoas que perdem emprego vão pensar... Essa é a solução? Essa é a solução. Então, acho que é muito importante a gente saber que o suicídio ele é um fenômeno multifatorial e não é de uma causa só. Né? A gente, às vezes, tem ali o fator desencadeante, né? Mas é todo um processo que muitas vezes vem desde a infância. Acho que você mencionou a questão de histórico de violência, de abuso sexual, uma dinâmica, bullying, que é muito... uma dinâmica familiar disfuncional, né? Também. Então, tem esses fatores que muitas vezes vêm desde a infância. Temos também fatores genéticos, né? Os manuais de saúde já trazem. Então, se você tem um histórico familiar, é importante você ter um pouco mais de atenção em relação existe essa predisposição. A isso, porque existe a predisposição genética. E aí eu queria que vocês abordassem mais fatores de risco, porque como é um fenômeno multifatorial, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento e elas puderem atuar nesses fatores de risco, mais a gente está trabalhando no sentido de promoção de vida mesmo. Muitos transtornos da psiquiatria estão associados a 2 fatores, como você falou. É o fator genético associado ao fator ambiental. Só que se a gente pega uma pessoa que tem uma predisposição genética, por exemplo, ao suicídio, e a gente coloca essa pessoa num ambiente caótico, disfuncional, então a gente agora tem o fator ambiental, que tem tudo para que se não for na infância, na adolescência, vão se somando e frente às frustrações, à medida que aumentam as demandas, pode ocasionar. Agora, se a gente pega uma pessoa que tem uma predisposição e vive num ambiente afetivo, acolhedor, a gente sabe que também vai ser uma prevenção porque não tem o fator ambiental. Então, é uma coisa multifatorial. Eu tenho uma mãe ou uma avó que cometeu suicídio, então eu tô fadada a isso. Não. Isso, importantíssimo. Não, existe o fator ambiental, é a soma do genético com o ambiental. Então, se eu não tenho nenhum, só tenho o ambiental e não tenho o genético, ou eu só tenho o genético e não tenho o ambiental, não vai acontecer. Só que a gente às vezes não sabe, né? Se a gente teve uma tataravó. E a gente também, às vezes, brinca muito com as questões dos fatores ambientais. E tudo às vezes pode começar de uma autolesão não suicida, que a pessoa estava ali pedindo socorro e que ninguém acolheu, e termina algo que começou somente para aliviar dores da alma, sentindo essa dor física, depois se torna realmente algo que ela começa a fazer com fim suicida. Então, eu acho que é muito importante falar e orientar a ajuda por conta disso. Sim, aí a gente pensa também nas substâncias químicas que estão inseridas, droga, álcool. Risco. Excelente. E a gente vê muito isso em jovens, em adolescentes, como isso é presente. Associado a isso, a gente tem o bullying,
que eles não sabem lidar, vem essas questões, né, das pressões sociais, do eu quero ser igual a meu coleguinha, ou o meu coleguinha exige que eu me comporte de um determinado jeito, de uma determinada forma. Então, a gente percebe como isso vai alterando e se soma nesses fatores ambientais e encontra ali um lugar para existir. É importante a gente lembrar que o suicídio ele acontece não porque a pessoa quer simplesmente desaparecer, mas ela quer matar aquela dor. Aquela dor precisa ser concretizada, ela precisa sair do abstrato. Quando a gente fala de uma doença física, a gente sabe onde localizar. Sim, sim. Quando a gente fala de uma doença de alma, uma doença psíquica, a gente não tem onde localizar. E esse sujeito, ele fica ali naquele lugar de como eu posso fazer ao máximo para me aliviar. E aí encontra, às vezes, na droga, encontra, né, nesses lugares, para ter um pouco de alívio. A autolesão, que futuramente pode ser, sim, com a indução do suicídio. Então, eu estou ali pedindo socorro a todo custo, mas agora eu já não consigo resistir. Então, tudo que eu quero é tentar, ao máximo, sair daqui. Exato. E assim, duas populações também que são de risco, que é importante falar, os idosos. Os idosos, muitas vezes, eles têm doenças crônicas, fala-se pouco. E tem doenças crônicas, às vezes sentem dores crônicas, já não vê expectativa de vida, aí perde o companheiro, os filhos já estão casados, já não moram ali. Então, é uma população também que tem aumentado os números. A gente tem que dar importância não só do cuidado físico dos idosos, porque ninguém se preocupa muito com a saúde mental dos idosos. Pensa só na hipertensão, diabetes, artrose, artrite, tudo. Mas não dá o olhar se esse idoso realmente é uma pessoa feliz, se ele encontra um acolhimento, né, diante de tudo que ele vem passando e, sobretudo, com o fim da vida. E os homens. Porque as mulheres são as que mais fazem a tentativa. Vão para pronto-socorro porque tomaram muitos medicamentos, fazem muitos quadros de automutilação. Só que os homens, por uma questão até da sociedade, eles se veem como aquela pessoa que não pode adoecer. Então, eles acabam sofrendo muito sozinhos. E quando começam com esses pensamentos suicidas, é diferente da mulher. Porque a mulher faz muito por impulsividade. Ajuda. E também ela faz muito por impulsividade. Ela pega medicamento e toma. O homem, ele vai planejando. Então, quando ele faz, de fato, ele executa com mais assertividade. Então, o olhar também sobre os homens e sobre os idosos, eu acho que é importante falar. Então, nós temos uma quantidade de tentativa maior entre as mulheres, só que como as mulheres elas buscam ajuda também, elas buscam tratamento, o índice de suicídio ele é maior entre os homens. Os métodos também que os homens usam também acabam sendo métodos mais letais. E aí a gente entra numa outra questão de um outro fator de risco, que são os transtornos mentais. 90% das pessoas que cometem suicídio, elas estão com algum transtorno mental. Ou a depressão, ou a ansiedade, ou borderline, ou bipolaridade, exato, esquizofrenia. Exato. Se a gente pensa que os transtornos mentais são condições tratáveis, que têm tratamento, e a gente pensa que o 90% das pessoas que se suicidam, elas têm algum transtorno mental, a gente pode pensar aí que 90% no mínimo aí poderia ser evitado, né? No mínimo. Pensando nessa questão dos transtornos mentais. E aí a gente tem um outro dado também. As mulheres, elas têm mais depressão do que os homens. Só que como elas se cuidam e elas buscam ajuda, e a gente vê na prática clínica, né? Que a quantidade de mulheres realmente que chegam aos nossos consultórios, ela é sempre maior do que os homens. Os homens, eles vão quando eles já estão, parece que no fundo do poço, no limite. Quando procura ajuda. Quando procura ajuda. Porque muitos que cometem suicídio não procuraram. Mas a gente tem dados, que eu acho que são dados importantes, que uma boa parte das pessoas que cometem suicídio, elas procuram ajuda antes. O que a gente pode pensar que é um pedido de socorro. Sim. E a gente pode também pensar numa outra questão, que é essas pessoas, que foi justamente o que você falou, será que elas querem acabar com a vida delas ou elas querem acabar com a dor, acabar com o sofrimento? Então, a gente falou um pouquinho sobre esses fatores de riscos
fatores também, né, que acontece, às vezes uma separação, Uma perda uma perda financeira. financeira, Conflito, perder o né? emprego, exato. É, que também, mas é sempre uma soma de fatores, às vezes a gente tem um fator ali que é o fator desencadeante. Foi ótimo você falar também sobre a questão dos vícios, porque muitos acham que estão buscando para ficar bem Sim. por uma Uma falsa fuga, e né? efêmera sensação É uma fuga no de final. bem-estar e de Sim. euforia ou de anestesia, a depender da droga escolhida. Mas é uma coisa que você tem ali uma sensação de bem-estar, vou colocar entre aspas ali no momento do uso, depois você fica pior do que o seu É, estado anterior, Você né? vira um ciclo, né? E muitas vezes vira um a porta de ciclo. entrada é um tipo de droga Sim, e acaba gerando uma tolerância, ou seja, já não faz mais efeito. isso. Então eu vou buscar outras drogas, ou eu vou aumentar a dose daquela, ou eu vou tomar mais álcool, porque aquela quantidade que antes eu tomava e ficava tranquila e me dava prazer já não é suficiente. E a pessoa entra nesse ciclo. Então ela acaba tendo um quadro de dependência associado ao que ela já tinha. E é muito mais difícil o tratamento. Então a importância do olhar de quem convive é estar atento para poder orientar. Não tá certo isso, buscar ajuda. Existem outras formas de ajuda para você. As pessoas sempre sendo empáticas, né? Isso é muito importante. E aí, falando um pouquinho sobre dados, eu imagino que vocês também tenham dados para apresentar para quem está nos assistindo, mas assim, hoje o suicídio, ele é uma das principais causas de morte no mundo, que é uma coisa muito preocupante. Uma pessoa se suicida a cada 40 segundos. 40 segundos no mundo. Tá, esse No é um mundo, dado é. mundial. Eu só quero fazer essa ressalva. A gente tem uma diferença de dados de suicídio de um país para o outro. Né? A gente tem taxas que variam de 2, 3 para cada 100 mil habitantes e lugares que essa taxa sobe para 20, 30, 40. O Brasil, vocês vão encontrar aí esse dado de que o Brasil está na 8ª posição entre os países em que as pessoas mais se suicidam. Trate sempre esse dado com certo cuidado, porque fica parecendo que nós somos o 8º país, né, com as maiores taxas de suicídio, e esse dado ele se refere ao número absoluto de suicídios. Nós somos um país grande e um país populoso. Por conta disso, nós temos uma população muito grande. Em números de suicídio, nós estamos em 8º lugar. Mas a nossa taxa de suicídio, ela não está entre as mais altas do mundo. Não quer dizer que, inclusive, os números vêm aumentando, o número de suicídio entre jovens vem aumentando, mas de fato nós não temos nós não estamos entre os países com as maiores taxas do mundo, o que graças a Deus é uma coisa muito positiva. Vamos tentar, inclusive, reduzir essas taxas. Mas falando nessa questão de dados, por exemplo, o número de suicídio, a gente tinha esse fenômeno do suicídio entre idosos ser um dado muito alto e muito preocupante e subnotificado. Subnotificada. E é subnotificado entre idosos. Porque quando o idoso morre, muitas vezes as pessoas elas não se questionam, né? Porque Elas associam uma doença crônica. por conta da idade. E se por exemplo, se essa morte for em decorrência a medicamentos, às vezes até a pessoa que está fazendo ali, em respeito à família, a gente tem casos de pessoas na história que morreram por suicídio, mas o atestado de o óbito. atestado de óbito tinha ali outra causa. Então, o suicídio entre idosos, ele é Aí você não sabe, às vezes, se o idoso tomou o remédio por engano, ou se tomou excessivamente, porque às vezes ele está também passando por um processo de demência, então é isso. Entre idosos, a gente já tem esses dados há bastante tempo, mas vem crescendo entre os jovens. Sim. A que vocês atribuem esse crescimento? Olha, como a gente falou, esses fatores ambientais são múltiplos e um deles eu acho também a rede social. A rede social ajuda porque todo mundo quer ter a vida de todo mundo. E eu tenho aquelas pessoas que eu sigo e, obviamente, as pessoas sempre querem postar algo positivo. Ninguém quer postar que tá com diarreia, ninguém quer postar, apesar que hoje até isso também as pessoas tem uma postam, né? dificuldade. Então, é uma vida perfeita, que o outro tá na sua casa final de semana e olha, nossa, minha vida é horrível, olha a vida dessa bolinha, dessa bolinha, dessa bolinha, só a minha que não presta. Fulano é bonito, é bem sucedido, viaja, tem um bom trabalho, tem uma boa família.
tem tudo. Eu não consigo ter uma coisa boa. Então as pessoas se comparam muito. E a questão das redes sociais, principalmente nos jovens, vem influenciando totalmente, né? É isso. Eu acredito também que a rede social tem esse impacto, né? Porque justamente, principalmente a gente que trabalha com Sim. a educação, a gente percebe isso na linguagem deles. Então, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ser assim ou assado. Então, eu sempre me comparo. E esse lugar de comparação vai levando a outras questões. Aí a gente fala da mimetização de novo, né? Sim. Então, tá fácil. Antes eu precisava ligar a televisão. Agora eu pego meu telefone, que tá no meu bolso o tempo todo. E a partir disso, eu me identifico com aquele indivíduo de uma forma negativa. Porque ele é, mas eu não sou. Então, isso tudo acaba influenciando na forma como esse indivíduo está interpretando a vida dele. Qual é o sentido, de fato, que nós estamos dando? A gente fala muito sobre hedonismo. Então, o prazer Essa acima busca, de né? tudo. Eu preciso buscar Sentir acima de prazer o tudo. tempo todo. E quando isso não vem, gera uma grande frustração. E eu não sou querido, eu não sou amado, eu não sou As desejado. pessoas não toleram mais a frustração. Não toleram, o ego tá frágil, né? Quando a gente fala em psicologia dessa estruturação. E aí eu gostaria de pontuar uma coisa muito significativa, que é a família. A estruturação de uma família Perfeito. pode direcionar para esse indivíduo ter uma boa interpretação de mundo ou não. Porque se eu já me sinto não amado na minha família, o que esperar desse mundo? Ou até se minha família não me ensinou a lidar com a frustração. Isso, me deu Isso é uma tudo em coisa bem excesso. importante, deu porque tudo hoje em em dia excesso. a gente não quer deixar as crianças se frustrarem. Perfeito. Então, a própria educação do nosso país, as crianças não podem perder de ano. A professora que antes colocava na nota caneta vermelha não pode. Exato. Por que não pode? Porque aquela criança vai ver aquela nota vermelha, ela vai se sentir diferente. Não, ela precisa entender que na vida ela precisa passar por processos, inclusive de frustração. Aí, quando chega lá na frente que as demandas aumentam, ela não estava acostumada com aquilo. E aí? Exatamente. E aí, o artifício perfeito. maior que ela usa eu vou resolver isso de uma forma mais rápida que ninguém vai sofrer, inclusive Exato. eu. Então, eu já escutei isso muito de jovens e é muito triste, né? A gente vê que, às vezes, que pra gente são coisas muito pequenas, mas para o outro, a forma do sofrimento que isso gera é muito exacerbada. Então, a gente, com a nossa lucidez, pensa, era uma coisa que poderia ser trabalhada. A gente tem que marcar um dia aqui só para falar sobre essa questão da infância, né? De como as famílias muitas vezes estão pecando até pelo excesso, de eu não posso dizer não para Proteção. o meu filho, eu não posso frustrar o meu filho. Eu tive uma vida difícil, então eu não vou fazer ele passar pelo que eu passei. Mas você com sua vida difícil, olha tudo que você conquistou na vida. Exato. Vamos marcar um dia para a gente falar sobre a questão, as sobre a questões saúde da mental da infância. infância e adolescência. Isso, perfeito. Muito E bom. essa questão da estrutura familiar, né, que vem se modificando. E a gente pode pensar que, inclusive, é um dos fatores também, como vocês falaram, que está aumentando o número Com de suicídio certeza. entre adolescentes e jovens. O não visto também. Isso, perfeito. Aonde que tá o meu pai e minha mãe quando eu chego em casa? Isso. Cadê? Ou tá ali só em corpo presente, né? Mas a atenção está no celular. Eu tenho atendido muitos pacientes assim, que fizeram tentativas de realmente ir para o hospital. E casos assim, até mais, logicamente eu não estou falando nome, de envolver polícia, porque a criança, um exemplo, simulou que o celular foi roubado, mas para obter a atenção do pai. Da família. Da família. Então, essa questão da família, muitas vezes com essa... que a gente entende que todo mundo tem que trabalhar, que sim. hoje a vida é muito acelerada, muito Sim. corrida, mas isso é um fator de risco. Sim. Porque essa questão do afeto, da presença, é um fator protetor. Perfeito. E vamos, no dia que a gente marcar para falar sobre isso, realmente vamos falar com profundidade, com humanidade, pensando inclusive, né, nessa mãe. Sim. Porque acaba que é a mãe que se sente culpada Se quando sente ela culpada, percebe, é. né? Infelizmente ainda recai mais sobre a mãe. E todas as exigências dessa mãe, de ter que ser uma profissional bem-sucedida, de ter que estar no peso, de ter que estar com a unha feita. Vocês estão... Eu não estou. A semana passada. Então, no início da semana.
Bom, depois a gente fala sobre essa questão da família, né? Com esse olhar bem humano, porque também a questão não é atribuir também culpa, é que as pessoas possam refletir e tentar fazer o melhor que elas podem, né? E dizer, olha, eu não posso te dar esse presente, mas eu tô aqui. No diálogo, né? pelo No menos. diálogo, Por na mais que a gente conversa, tenha uma no vida amor. acelerada, são muitas demandas, sobretudo para a mulher que Perfeito. trabalha fora, trabalha dentro de casa, porque por mais que o esposo trabalhe fora e ela também, dentro de casa existe uma exigência e papéis que só a mãe, de fato, pode fazer. Infelizmente. Então, assim, a mãe acaba carregando muita culpa. Mas por mais que eu tenha um pequeno tempo, que eu faça esse tempo de qualidade na base do Exato. diálogo. Perfeito. Eu acho que isso muda também Muda vidas. tudo. Isso. E entre os fatores assim que talvez esteja aumentando o número de suicídio entre os jovens, além da rede social, que eu concordo plenamente com vocês, é um recorte de uma vida perfeita que não existe. E até a gente às vezes se sente mal. Quando você olha na rede social, parece que todo mundo tá bonito. Que todo mundo, Tá todo mundo né, bem. tá todo mundo no peso, tá todo mundo malhando. Você fala, meu Deus, eu não tenho tempo de malhar. Tá todo mundo malhando, tá todo mundo fazendo vídeo com a cara maravilhosa. Ninguém tem rugas, ninguém envelhece mais. Todo mundo viaja. Você fala, como é que as pessoas têm dinheiro pra viajar assim, desse jeito, né? Enfim, A gente começa a se comparar, né? de uma vida perfeita e fica parecendo que só a sua vida que não é boa. E aí a gente Cadê pensa a na outra razão? questão. E se essa pessoa que é linda, que é maravilhosa, que tem essa vida perfeita, que mora nessa casa, que viaja para fora do país, se essa pessoa, você recebe a notícia de que essa pessoa se matou, aí você pensa, e a minha vida que... Imagine, é Que porque é essa uma- pessoa que pode estar lá fazendo isso tudo, ela tem um vazio existencial. Ela tem um Ela vazio. precisa provar de alguma maneira que ela é feliz, mas quando ela tá em casa sozinha, ou muitas vezes ela tá em casa sozinha com esse vazio e ela tá lá postando outras coisas. E aí a gente vai para uma frase que eu adoro, que diz que todo excesso esconde uma falta. Perfeito. Todo excesso esconde uma falta. Mas um outro fator que eu estava refletindo para esse aumento de número de casos entre jovens é que eu observo, na minha prática clínica, que a vida do jovem de hoje é completamente diferente da vida do jovem da minha época. Bom, vocês estão com o cara aí de 20 anos. Não, eu já tô na casa dos 30. Eu também. Vocês estão na casa dos 30, pronto, eu estou na casa dos 40. Mas eu acredito que talvez tenhamos tido uma infância um pouco semelhante, né? Porque não tinha ainda. Vocês não é a geração que nasceu com Sim. celular, né? A geração que nasceu com celular é a geração que está chegando agora 2000 pra cá, né? 2000 pra cá. Mas eu chegava em casa da escola, tomava banho, almoçava, eu ia para casa da minha amiga. Aí minha amiga ia lá para casa, ou a gente ia brincar na rua. Eu cresci em cidade pequena, a gente podia brincar na rua. Ou existia um contato diário. Aí dia de sábado ia uma para casa da outra, ia dia de domingo. A gente tinha uma coisa assim, a gente andava na rua sozinha, né? Hoje os jovens eles estão tão isolados, cada um na sua casa, com uma agenda repleta. De atividades. Ninguém mais vai na casa de ninguém. Ninguém mais chega e toca a campainha e a mãe fala, fulano tá aí, fulano pode brincar, né? Ninguém mais vai na casa de ninguém. E sempre alegando essa agenda muito cheia, né? Então eu tenho inglês, eu tenho natação, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho pulmão, tenho aquilo outro. E as próprias escolas, quando entra no ensino médio, já que a gente está falando entre jovens, quando entra no ensino médio, é aula de manhã, é aula de tarde, é Uma aula pressão também. no sábado, né? É aquela pressão do vestibular. E aí eu me recordo com um jovem falando da importância dele encontrar os amigos, coisa e tal. Até porque era um jovem que precisava desenvolver habilidades sociais. E olha, nas férias eu vou marcar de jogar para meus amigos, ótimo. Mesmo que seja para jogar, tá jogando e conversando. Sim. E nas férias eu ia, tá jogando com seus amigos? Tô jogando com os meus amigos. E eu descobri que ele estava jogando online. Cada um na sua casa. É a realidade de hoje, Cada né? um na sua casa, numa cidade pequena, porque a gente acaba atendendo pessoas assim de todo esse entorno de Itabuna, né? Então era uma cidade pequena, uma cidade que ele poderia ir andando até a casa do amigo, mas eles jogavam nas férias juntos online, mas cada um na sua casa.
não tem mais essa mesma interação Não. que a gente tinha. Essas brincadeiras de roda, de grupo. Eu lembro também, você falando aí brincando na rua, eu brincava de elástico. Lembra? O auge era brincar de elástico, jogos de tabuleiro, banco imobiliário, baralho, dominó. Só Existe tinha. isso. Se existir banco imobiliário, é online. É isso. É. Pra você brincar, Baixa tinha mais que pra estar comprar. junto. Tinha que estar junto, tinha que marcar na casa de um e de Isso. outro, era aquela insistência Jogo pra de gente pedir pros tabuleiro. pais pra poder ir pra casa de fulano. Hoje não. Eu já presenciei 2 priminhos meus que foram inclusive na minha casa. Um sentou na ponta da cadeira, outro sentou na ponta do outro. Eles estavam na mesma casa, mas eles estavam jogando um jogo online e eles estavam entre eles falando e não sei o que, E cada um no cada seu. um no seu tablet. E eu falei, gente, pega um jogo e joga aqui, aproveita que estão Que juntos. estão juntos. Não. E como os jogos online eles são muito estimulantes, às vezes você quer jogar ali um jogo de tabuleiro com a criança, Não tem Ela- paciência. ela não tem paciência, né? Porque aquele outro jogo tem muito estímulo visual. Tem muito, Então, é difícil a gente fazer o contrário. O que eu falo para os pais é, desde pequeno, o controle desse tempo de tela, né? Que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela dá para os pais as orientações de quanto tempo Sim. de tela deve ter. Só que os pais, às vezes, também, como você falou, existe uma culpabilidade. Mas eu tenho que, quando eu chego em casa, depois do dia do trabalho, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Dar o celular e deixar o menino quieto ali é muito mais É mais fácil. fácil. Porque se eu não der o celular, esse menino vai ficar no meu pé. Vai ficar pedindo uma coisa, vai ficar pedindo outra. E eu preciso fazer as coisas de casa também. Então é aquela coisa que a gente tem que tentar encontrar ali um equilíbrio. E às vezes, muitas vezes, essa criança já ficou a tarde toda em tempo de tela. E aí vem à noite também fica na tela. São fatores que tornam a criança mais agressiva, mais irritada, aprende menos habilidades, porque os pais têm essa falsa impressão de que as musiquinhas do YouTube estão estimulando a parte cognitiva, o que é mentira. Né? Estão adoecendo, são muitos estímulos. E depois essa criança já não consegue ficar sentada fazendo uma atividade que não tenha tantos estímulos, e aí fala, ela tem TDAH. Exato. Não, a gente tem que marcar o O dia para falar autismo, só né? sobre O criança. autismo. Não, a gente Porque ela não tem que interage marcar. socialmente. Não interage. Vamos marcar, gente, mesmo. Vamos marcar A no gente mês das precisa crianças, falar. outubro, para falar da Pronto. saúde mental de Ó, crianças e Barbosa, tá adolescentes. marcado, viu? Tá marcado outubro. Porque a gente tem Já temos muita a temática, coisa. já temos a pauta de outubro. Temos Saúde mental das muita crianças e coisa pra falar adolescentes. sobre essa questão da infância. Mas, voltando para a adolescência, acho que o isolamento, ele também é um fator de risco. Isso. Porque sabemos a importância dos grupos sociais. Somos seres inerentemente sociais, né? Desde os primórdios da humanidade, se a gente pega imagens, né, até das cavernas, você vai ver o ser humano sempre ali em grupo. Estamos aqui, inclusive, por conta disso, né? Sim, Seres frágeis que somos, sem presas, sem garras. sim. Se não tivéssemos nos agrupados, nós não teríamos sobrevivido Sim, enquanto espécie. Então, a questão da coletividade, da socialização, ela é extremamente importante e é um fator de proteção. Ser deixado para trás para o grupo, aí a gente fala a dificuldade do ser humano, de qualquer ser humano, não estou falando agora nem só de criança, nem só de jovem. Sim. Qualquer pessoa ser rejeitado causa sempre sofrimento para o ser humano, né? Por conta disso. Sim. No passado, ser rejeitado, ser deixado para trás pelo grupo significava a morte. Mas talvez esse aumento de suicídio também entre os jovens seja porque a rotina hoje do jovem é uma rotina em que ele está muito isolado e nós não temos mais a mesma interação social que nós tínhamos na nossa época, né? De ir para casa das nossas amiguinhas e, nossa, era muito gostoso, gente. Infelizmente, os jovens de hoje não sabem mais o que é isso. Aí vamos entrar, então, nos fatores de quando proteção. até tinham acesso à internet, eu me recordo, que era discado. Então, assim, ia contando aquele dinheiro, que não era um dinheiro, não era barato, né? Não era então, barato. discava a internet, tem 20 minutos pra fazer o quê? Pra jogar Pac-Man. Pois E depois corta isso aí, Acabou, que a já internet é peguei discada. essa parte da internet discada, quando eu estava já na faculdade, eu já tinha mais de 20 anos, eu já tinha saído de casa, não tinha ninguém para controlar os meus horários, e foi muito complicado porque depois de meia-noite era um pulso só. E eu entrava na internet meia-noite. E era um mundo novo, em que eu podia pesquisar sobre qualquer coisa, ler sobre qualquer coisa, na época das salas de bate-papo.
início dos anos 2000. E aí, assim, eu alterei minha rotina de sono completamente. E a gente sabe a Sim. importância do sono, Para a né? saúde mental, Eu já então, era uma né? pessoa de cronotipo vespertino e eu ficava quase que a noite toda, porque de meia-noite às 6 horas da manhã era um pulso só. Você contabilizava porque provavelmente seus pais só deixavam você acessar de Sim. dia. Sim, era final de semana à tarde. Então, de escala Final tava de ali, semana ó. também Tava ali podia. contando. Acho que tinha uma coisa aí, acho que depois de sábado, né, até domingo, Descia. também tinha uma coisa dessa de ser mais barata a ligação. Bom, mas vamos falar aqui sobre os fatores de proteção. Eu já adiantei um, que é a importância dos grupos Da sociais interação. dessa pessoa. E aí, sempre que a gente recomenda também para o jovem, que, por exemplo, a atividade física é importante, mas, de preferência, se matricule numa coisa que tenha um grupo, né? Em vez de estar ali sozinho na academia, isolado, vai fazer o futebol, ou jiu-jitsu, ou judô, alguma coisa que tenha também essa questão do Interação. grupo, porque por conta da importância dos grupos sociais. De maneira geral, tudo que leva à interação social são fatores de proteção, assim como a família, A família, assim como ser casado, ser casado, assim como ter filhos. a questão dos grupos, voltando, ter um grupo de igreja, Sim. ter Muito realmente a importante. questão de um grupo da academia ou da natação. E amigos. Amigos, exatamente. Vou deixar você falar um pouquinho. Fatores de proteção. Ter amigos, né? Porque a gente precisa perceber esse indivíduo justamente nessa interação. Então, a gente percebe que essa questão da amizade, da igreja, né, desse indivíduo socializar de alguma forma, auxilia. E aí a gente pode pensar também no seguinte, que mesmo ele tendo todos esses fatores de proteção, ainda assim não quer dizer que não poderá acontecer. Sim. Acho que a gente precisa pontuar isso também. Então, por mais que a gente tenha uma atividade física, um sono adequado, que essa saúde mental ela seja ali de alguma forma identificada e direcionada quando necessário, a gente precisa também entender que esses fatores não necessariamente eles vão impedir que aconteça. E uma coisa que a gente tem que pontuar, não são os fatores de proteção, são fatores materiais. Perfeito. Porque eu tenho pais que realmente têm muita condição e que eles falam, doutora, mas ela estava assim e me pediu um teclado, eu fui lá na hora e comprei o teclado. E aí todo dia em casa eu tento trazer um presente quando eu volto. E nunca é suficiente. Mas e o afeto e a presença? Isso são coisas que não tem como substituir Exato. por algo material. Então, ali, aquela recompensa o tempo todo com algo material que não vai suprir o que a pessoa de fato está precisando. Exato. Perfeito. E a importância de dizer não vou lhe Sim, dar. os limites, né? Porque a vida não dá tudo que a gente quer. Não. É preparar para a vida. A gente dizer não para o seu filho é preparar seu filho para a vida. E aí, dentro... Claro, os fatores de risco não quer dizer que se a pessoa tiver todos esses fatores que elas vão cometer suicídio. São fatores que aumentam o risco. Os fatores de proteção são fatores que protegem, não quer dizer que não. Que vai evitar, como você bem pontuou. Mas, dentre esses fatores de proteção, a gente tem os grupos sociais, a questão da Família. da espiritualidade, o afeto. da religiosidade, a família, uma boa dinâmica familiar, Amigos, né? amigos, Ter uma profissão. ter uma profissão também, ter objetivos de Tanto vida, que- ter metas, ter sonhos. Ter sonhos. Esperança. Tanto que muitas vezes grupos também que a gente infelizmente tem acompanhado são pessoas que são cuidadores. A importância do cuidado de quem cuida. De quem cuida. Então a gente tem esses cuidadores de idosos e eu particularmente tenho que falar disso das mães de autistas. Né? Que tem uma sobrecarga, às vezes tem a falta de rede de apoio, elas precisam do tratamento que é uma equipe multidisciplinar que o Sistema Único de Saúde não oferece, a gente sabe da dura realidade e às vezes não, e convivem com uma criança que muitas vezes elas não sabem lidar com aquele comportamento e que não encontram suporte da própria saúde, da própria educação. Então, são mães que eu vejo que é um público que é muito sofrido, porque eu atendo autistas de segunda a sexta. É o meu público maior, né? É o meu nicho maior. Então, eu vejo que elas já não têm o apoio do Sistema Único de Saúde, elas não têm apoio da família, porque 70%, na verdade é 78%, não é nem 70%, vai mais para 80%.
80% dos homens, quando descobrem um filho autista, eles acabam pedindo divórcio, isso é um dado real. Então, as mães já estão sozinhas em casa, com toda essa demanda, e aí não tem o suporte da saúde e da educação, porque muitas vezes matriculam os filhos na escola, a escola não dá o suporte que aquela criança precisa e liga para a mãe buscar. Então, aquela mãe é 24 horas com o filho. Então, tem mães que eu atendo que falam, doutora, até na hora de tomar banho ou até na hora de fazer minhas necessidades fisiológicas, ele tá ali na minha frente. E eu não sei o que fazer. E eu tô doente. E eu preciso de tratamento. E é um pedido de socorro Sim. que me preocupa muito, né? E é uma realidade de todos os dias no mundo. Quem cuida de quem cuida. E a gente pode ampliar, inclusive, e a família dessa pessoa que já teve tentativas de suicídio, essa pessoa que tem ideação suicida. Porque a gente foca muito na pessoa né? e a gente esquece desse entorno que está sofrendo. Né? Dentro da terapia familiar, a gente sabe que uma pessoa que está adoecida na família, ela acaba adoecendo a família toda. E às vezes você recebe uma mãe e a mãe fala assim, eu não posso mais trabalhar, porque eu não posso deixar ele sozinho. E realmente, quando a pessoa está em risco de suicídio, ela não pode ficar sozinha. Ou eu tenho medo de dizer não, porque se eu disser não, ele ameaça que ele vai fazer isso. E muitas vezes a pessoa que cuida dessa pessoa que tem pensamentos suicida é uma pessoa que ela está em um sofrimento terrível. Sim. E às vezes ela não tem a quem pedir ajuda, né? Não tem suporte de outras pessoas. É tudo voltado para aquela pessoa. Porque é tudo voltado para aquela pessoa. E aí vem a culpa, ela começa a se sentir mal e com medo. Sabe o que é você acordar e dormir com medo? Acordar todos os dias sem saber se você vai encontrar aquela pessoa que você ama, né? Viva ou não. E aí, essa pessoa que se dedicou a tudo isso, se ela sente que ela falhou e que ela perdeu esse ente querido, o risco... A culpa, né? A culpa e o risco passa a ser também dela. Você percebe, às vezes, que isso acontece e existe uma replicação dentro da família. Dentro da família. De exercer o suicídio após, né? Então é importante a gente pensar também na família, porque a gente sabe... no Setembro Amarelo a gente fala muito, né, da pessoa que está em risco, mas o sofrimento da família a gente percebe na clínica, quando um familiar traz um paciente que está em risco. Sim. A gente percebe o sofrimento e o adoecimento dessa família. Às vezes a gente fala, olha, você precisa cuidar de você. Quando você está ali sofrendo, né? Olha, eu estou preocupada com você nesse momento, devido ao sofrimento. E que depois isso é muitas vezes divulgado dessa maneira. Depois que alguém comete isso, aí vem até uma parcela de amigos, porque eu já vi isso em rede social, postar prints de conversa de que a pessoa estava pedindo ajuda de alguma forma, mas que o outro não enxergou. E que depois disso começa a divulgar isso. Olha, nossa última conversa foi assim. Hoje eu vejo que ele pediu ajuda e eu não me importei. Então, já aconteceu. A gente tem que orientar outras pessoas frente aos sinais e sintomas, onde buscar ajuda. Agora, ficar fazendo essa propagação também é uma coisa que muitas vezes pode, de fato, ser contagiosa, né? Ele resolveu agora a questão dele. Ele estava na mesma situação que eu. Agora eu acho que ele resolveu. Então, é mais dar essas orientações que a gente tem que falar aqui, como você falou no início, do número 188, né? Do Centro de Valorização à Vida. Para quem precisar, funciona 24 horas. Precisar conversar com alguém, eu não tenho um amigo, eu não tenho um familiar. Eu tô em casa, liga no 188, tenta. Vai que isso realmente te ajude, é uma forma de ajuda, pelo menos temporária ali, né? E os dados mostram que ajuda sim, que as pessoas que estão com pensamento ali, no momento que elas ligam e elas conversam com alguém, a probabilidade cai. Então, o teleatendimento, mesmo sendo por telefone, sendo uma pessoa que você não conhece, só alguém que vai te escutar e vai poder te passar algumas orientações já diminui muito o risco. O importante é ligar. Ligue para... O acolhimento, né? Ser escutados, ter essa empatia que às vezes não encontra em lugar nenhum. Então, só de ter aquele momentozinho ali já dá uma aliviada, mínima que seja,
e né, auxilia. E que não seja falado só sobre, de maneira geral, de saúde mental no mês de janeiro, que é o janeiro branco, né? Sim. E o setembro amarelo. Ou seja, que se tenha esse olhar durante todo o ano. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde dedicou o ano inteiro à prevenção do suicídio. Mas não é só 2017. A gente tem que fazer isso todos os anos, não só esperando o mês de setembro. Logicamente, no mês de setembro a gente vê mais palestras na atenção primária, nas escolas, no centro de atenção psicossocial. Mas a gente precisa estar alerta durante todo o ano. Perfeito. Dentre os fatores de proteção, nós precisamos também falar de hábitos saudáveis, porque não tem como mais a gente dissociar corpo e mente, né? É isso, os hábitos saudáveis, eles também influenciam no bem-estar mental. Quando a gente passa a orientação para um paciente que eles façam um exercício físico, não é pelo corpo dele, pela estética, ou somente para a saúde dos órgãos, do coração, do pulmão. É também porque isso ajuda na saúde mental. Libera neurotransmissores aí, dopamina, que vão... Exatamente. Que de maneira natural, né? Os medicamentos fazem isso de maneira sintética, induzem sinteticamente. Isso é natural, o exercício físico faz isso. Assim como momentos com a família de prazer, de afeto, vão liberar esses mesmos neurotransmissores, né? Então, dentre hábitos saudáveis, a gente pode pontuar aqui atividade física, sono, uma boa alimentação. Isso. Você quer falar um pouquinho sobre o sono, Tarsila? A importância de uma boa noite de sono? Sim, quando a gente percebe isso muito na questão dos transtornos mentais, eles desregulam muito quando não dorme. Sim. Porque é durante o sono que a gente faz uma boa higienização. Então, todas as toxinas que a gente acaba produzindo ao longo do dia, é como se o nosso cérebro ele fizesse uma grande limpeza, né? Pensando aqui no processamento de um computador. É como se ele fizesse uma grande limpeza. Então, quando esse indivíduo ali acorda, ele consegue reagir de uma forma diferente, ele consegue estar regulado. Pega uma pessoa com depressão, uma pessoa com bipolaridade, uma pessoa com borderline, que está sem dormir há dias. Vai estar irritado, agressivo, estressado ali, e muitas vezes não sabe o que é uma confusão mental que acontece. E isso tudo, em um período de crise do suicídio, influencia para uma tomada de decisão inadequada. E que muitas vezes as pessoas também só querem medicamento. E até é irônico eu falar isso, porque as pessoas associam o médico a medicamento. Mas muitas vezes eu não passo medicamento fazer uma higiene do sono. Porque não faz a higiene do sono. Meu filho não dorme. E aí eu falo, tá, ele não dorme. Não, ele fica até 1h da manhã. Tá, mas ele fica fazendo o quê até 1h da manhã? Fica no celular. Ela é considerado padrão ouro no tratamento da insônia. Exatamente. Mas as pessoas, elas querem primeiro então, eles já chamam de insônia sem ser insônia. Sem ser insônia. Então, eu falo, não, fica até... O menino não dorme, fica até 1-2 horas da manhã. Mas ele fica fazendo o quê? Fica no celular. E, se eu tomar? E eu falo... Acho que os papéis estão invertidos. Se eu tomar, tipo, ele vai me punir, né? Ele vai me punir. Então. E aí a gente, muito bem colocado nessa questão da higiene, e a gente pode pensar o seguinte, que é um preparo sobre esse momento. A tela faz parte, porque a gente está em contato, é quase um apêndice nosso, a tela. Mas, por exemplo, organizar aquela cama cedo, colocar um cheirinho ali agradável, né? No estímulo, né? Isso, abaixar a luz, coloca uma luzinha ali ambiente, cria um ritual para que esse sono ele seja adequado. Serve inclusive pra gente, né? Não, é muito importante isso. Então, o sono, a relação entre o sono e os transtornos mentais, a gente sabe que ela é uma relação bilateral. Sim. Por quê? Porque tanto os transtornos mentais, eles podem desencadear a insônia, quanto a insônia pode agravar os transtornos mentais. E a gente falou no início aqui de que 90% das pessoas que cometem suicídio, elas tinham algum transtorno mental. Olha a importância, né, do sono, de você dormir bem. Independente de você parar para ler artigo científico ou para... É simples, quando você passa uma noite de sono, uma noite sem dormir, ou uma noite mal dormida, se observe como você fica mais irritada, como você fica mais desatenta. Até a questão cognitiva mesmo, né? Quando a gente não tem um sono reparador.
Exatamente, o sono reparador. E aí a gente pode falar também sobre outros hábitos, né? Que está tudo interligado. Então, a importância do exercício físico, alimentação. Fale um pouco sobre a questão da alimentação. Não, assim, a alimentação de maneira geral, não só para saúde mental, para saúde física. Tem gente que acaba só consumindo lanche, devido à própria correria de vida, né? Gordura, alimentos que são inflamatórios, açúcar. Isso aí já tem hoje, inclusive, você falando de artigos, já tem muitos artigos falando sobre esses produtos inflamatórios, já que coloca o segundo cérebro como intestino. E a questão de até dentro de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, a importância de não ter esses alimentos, porque pode tornar a criança mais agressiva e pode atrapalhar no próprio desenvolvimento das terapias. Sim. Então, é um mundo novo essa questão da alimentação, mas a gente sempre já orienta, olha, tente dar para o seu filho pelo menos uma alimentação regular, porque tem pais que falam, não, mas ele só aceita lanche. Mas vamos tentar aumentar esse repertório, vamos tentar induzir uma alimentação mais saudável. Na minha época era o que tinha. Como que tem. Hoje a gente até entende. Eu como de tudo, gente. Hoje eu como tudo, até giló. Se for almoçar em um lugar a gente até giló, entende que giló. O perfil de criança hoje é diferente e que, de fato, existem algumas que têm seletividade alimentar e que os pais sofrem com isso, que os pais tentam aumentar esse repertório que não conseguem, mas a grande maioria ainda são crianças que os pais fazem o que elas querem para não bater de frente, porque eu não quero me estressar, eu não quero educar. Educar é difícil. Dá trabalho. Educar dá trabalho. E se não tá dando trabalho é porque não tá educando. Então, os alimentos de maneira geral acho que influenciam quando você tem uma dieta rica em coisas inflamatórias que também vão afetar a questão do neurodesenvolvimento. Se deixar a criança escolher, ela vai escolher aquilo que é mais palatável, mais saboroso. Sim. Você coloca uma cenoura e uma batata frita, né? A questão do prazer de novo, né? A questão do prazer novamente. Exato, então, dopamina barata, que a gente chama. Exato. Porque você come ali, aquela dopamina, ela vai entrar no seu organismo rapidinho e daqui a pouco isso vai ser desfeito. Exato. Então, e não mantém alimentado. E aí a gente tem todo isso, influencia inclusive na questão da saúde mental. E do aprendizado também, né? Pronto. Então, olha como a gente abordou aqui tantos fatores, né? Tanto os fatores de risco quanto os fatores de proteção. A importância também, a gente precisa ressaltar a importância de fazer psicoterapia. Quem não puder ir a uma clínica, pagar uma sessão particular, tenta buscar psicoterapia na rede pública. Nas universidades. Nas universidades também, tem programas que você faz gratuitamente. E tudo é a porta de entrada, né? Às vezes falar, mas eu não tenho encaminhamento. Mas aí passa por um médico da atenção primária e o médico da atenção primária, vendo realmente essa importância, ele vai dar o pedido para encaminhar, seja para um centro de atenção psicossocial ou esse mesmo encaminhamento chegar até as universidades que fazem esse trabalho. O importante é buscar ajuda de alguma forma. Tenha sempre o número, que a gente já disse aqui várias vezes, mas a gente não vai se cansar nunca de repetir, tem que ser um mantra, viu? 188, 188. Decore esse número, gente. Sempre que vocês forem... Se vocês acharem que esse conteúdo que vocês vão postar é um conteúdo de valorização da vida, eu gosto do nome Centro de Valorização da Vida, porque não fala Centro de Prevenção ao Suicídio, né? Centro de Valorização da Vida. Acho fantástico. Sempre que você for postar um conteúdo relacionado ao Setembro Amarelo, que seja um conteúdo de valorização da vida. E sempre coloque 188. Não esqueça, né? De colocar o número 188 na sua postagem, seja no Facebook, seja no Instagram. Mas muito cuidado com aquilo que você posta, porque às vezes a sua intenção, ela é uma intenção boa, mas você não sabe a pessoa que vai receber aquilo, como ela está vulnerável e como ela vai receber aquilo. Então, é isso a importância de buscar ajuda, buscar profissionais qualificados, buscar apoio familiar, buscar apoio de amigos. Um dos fatores de proteção ao suicídio é estar aberto a experiências alheias, ouvir conselhos, que é uma coisa hoje que a gente diz, né? Não pedir conselho, né? O povo fica querendo se meter na minha vida. Que tal escutar o conselho de uma pessoa mais experiente, né? O conselho de uma tia, de uma avó, de uma vizinha, de alguém que você sabe que gosta de você. E aí você pode escutar e falar, não, isso para mim não me ajuda em nada, mas quem sabe aquilo pode ser uma coisa boa. Então, essa abertura à experiência alheia também é muito importante. E para finalizar, vamos falar
que vale a pena viver, né? De valorização da vida, de da gente pensar que a vida, por mais difícil que ela seja, ela ainda vale a pena. São fases, né? Essas fases são temporárias. E quando a gente está passando por um problema difícil, a gente acha que aquilo ali nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Então, é buscar ajuda para que o profissional possa nos ajudar nisso, nos orientar de que isso é uma fase, de que nessa fase talvez você vai ter que utilizar algum medicamento, você vai ter que fazer a psicoterapia às vezes 2 vezes na semana. É verdade. Meu Deus, agora a minha vida vai ser só isso, psicólogo e psiquiatra. É uma fase. E que quando a gente faz um bom tratamento, a gente evita essas recaídas. Por isso que fala da importância de eu falo muito da importância com os pais. Com 3 meses a menina tá bem, doutora, eu vou tirar a medicação. Opa! A gente vai fazer um bom trabalho ali de 6 meses a 1 ano, para que no futuro não tenha recaídas. Então, assim, a importância desse cuidado, de seguir as instruções médicas e de entender que isso é uma fase transitória e que vai passar. E que a gente vai passar junto, né? No meu caso, dos meus pacientes. Sim, isso é importante, né? Entender que é uma etapa que a gente precisa seguir juntos. Eu acredito que quando a gente está na terapia, a primeira coisa que a gente precisa dizer ao indivíduo é: eu estou com você. Se você antes estava levando esse fardo sozinho, saiba agora que você está dividindo comigo. E nesse movimento, ele entende assim: poxa, eu tenho pelo menos o meu momento de terapia para poder aqui falar sobre minha dor não ser olhada com crítica, minha dor poder ser olhada sem julgamentos, ser acolhida, ser validada, porque eu acredito que esse também é um dos fatores, a não validação sobre o que o outro sente. Minimizar a dor do outro. Minimização, e aí a gente chega ali naquele lugar e fala assim: olha, a gente tá aqui juntos, e vai ser um passo de cada vez. Não é da noite para o dia que você chegou nesse estado. E não vai ser da noite para o dia que você também vai sair. Mas eu estou agora com você. E a gente assume um compromisso, né? Juntos. E aí eu reforço o que Tati trouxe do incentivar essa busca. Tanto pelo psiquiatra, porque é um papel extremamente importante e necessário que eles estejam com a gente nesse trabalho. E também incentivar a continuação na terapia. Porque às vezes fala assim: tô melhor, então não vou mais. Exato, mas abandono, é nesse né? momento que você precisa dar seguimento. É nesse momento que você precisa dar continuidade. Então, gente, vejam a vida com olhos de um sonhador de esperança. Porque Vale a pena. eu sempre penso assim, sabe aquele monitor lá que mensura a vida no hospital? Ali tá Altos e baixos. Altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos. E é assim. Eu acho isso maravilhoso. E que depois isso vai deixar a gente mais forte. Com certeza. E a gente só sabe que o momento é bom porque a gente conhece o momento não bom. Posso dar um pequeno relato aqui, rapidinho? Neste ano, eu tive uma aluna que ela passou por uma situação muito complicada. Sim. E anteontem ela estava comigo na praça, auxiliando as pessoas em relação ao Setembro Amarelo. Então, a gente percebe que vale a pena você dar escolher ajudar, escolher dar um ouvido. Naquele momento eu fui a porta de entrada dela para que ela mudasse alguns pontos na vida, para que ela procurasse um profissional. Então vale a pena a gente escutar um conselho, a gente ter um olhar empático e a gente apoiar aquele que está ali com a mão estendida só esperando a gente segurar. Gente, que bate-papo maravilhoso. Gratidão, viu? Por essa conversa assim. A gente que agradece o convite. Franca, ao mesmo tempo, né, com leveza e com humanidade, a gente abordar o tema com o cuidado que ele merece. E, sobretudo, falando de vida, né? Que vale a pena viver e que a vida é feita de altos e baixos. Sim. E que bom que é assim, porque se fosse tudo perfeito o tempo todo, a vida seria muito chata. E quanto mais difícil a situação, mais valor a gente dá. A superação e mais valor você dá quando você consegue sair, quando você consegue transformar a sua vida. A vida vale a pena. Então, vamos terminar aqui com essa mensagem. E já vamos deixar previamente agendado um programa em outubro para a gente falar sobre saúde mental da infância. Maravilha. Combinado? Pronto, certinho. Combinado. Gratidão. Rafa, agora a gente vai assistir, gente, uma matéria que fala sobre os voos de Salvador para Paris, que vai começar a operar agora no mês de outubro. Pode soltar a matéria, Rafa. Na verdade,
Então, a gente é a porta de entrada para o Nordeste, né? Salvador está numa posição muito estratégica, né? O centro de gravidade, a gente está a 2 horas ou menos das principais destinos, das principais capitais do Brasil. Temos a felicidade de ter um hub de conexão, né, da companhia Gol aqui, e agora completando o 6º destino de capitais internacionais, né? Já atendíamos 2 capitais europeias, agora a 3ª capital europeia e 3 capitais sul-americanas. Justamente que mais turistas do Brasil venham para cá, usem aqui como passagem, porta de entrada para a Europa e principalmente, né, que o mundo venha para a Bahia, que também é o nosso interesse. Essa nova rota com 3 frequências semanais, ela vai ofertar 100 mil assentos por ano. Aí depende da taxa de ocupação, né, mas a gente pode falar algo na casa de 80, 85 mil passageiros por ano, né, a gente fala em assentos e passageiros. E a Air France, ela conecta 168 destinos no mundo, então isso é extremamente poderoso. Das companhias aéreas que operam em Salvador, é a companhia com maior cobertura que existe. Sim, estamos muito empolgados com esse novo voo que vai estrear o dia 28 de outubro de 2024 deste ano. São 3 voos por semana, dia segunda, quinta e sábado. Estou muito feliz porque vamos operar com a aeronave mais moderna de nossa frota, né? O Airbus A350, com 324 assentos, divididos em 3 cabines, 34 assentos na cabine business, 24 em premium e 266 em cabine econômica. E saindo de Salvador às 18h50, chegando em Paris às 8h20 da manhã seguinte, e lá conectando com os nossos 189 destinos. Então vamos a conectar um pouco a Salvador como o mundo, não só para Paris, mas também além para a Europa, para a Ásia e para a África. Então é um prazer enorme que está chegando. E já estamos quase lá, só faltam 46 dias. E a gente vai inaugurar hoje uma contagem regressiva que vai ser visível em diferentes partes da cidade e também no aeroporto. E para esperar esses dias que ainda faltam para esse início. Então, muito feliz. Começando mais uma edição de O Assunto É, falando da regularização da bacia do Rio Cachoeira, que enfrenta sérios problemas ambientais ao longo dos anos. Hoje, o entrevistado é o engenheiro Alfredo Melo, que foi presidente da EMASA e que é engenheiro que vem atuando há vários anos na área ambiental. Melo, como despoluir o Rio Cachoeira? Qual é a estratégia? O que é que precisa para resolver o problema do rio? É um problema local ou um problema regional? É um problema regional, mas nós somos o maior poluidor do Rio Cachoeira. Eu costumo dizer que a água da floresta devia ser a pior água que sai da floresta, porque ela tem vários animais metabolizando seus alimentos. Por que a água sai pura? Porque está em equilíbrio. Nós rompemos o equilíbrio com a grande população de humanos e concentrada na cidade. Se você observar, a água que vem de Tororó, a água que vem também recebe poluentes. Mas durante o percurso do rio, ela vai decantando, a natureza depura essa água. Se você pegar uma amostra da água do Rio Cachoeira, no centro da cidade, onde tem a barraginha, o vertedouro, você vai ver que ela está bastante poluída. Se você andar mais 3 quilômetros em direção à Fazenda Progresso, você já vê que ela já está bem clarificada. Vale o mesmo. Lá em Nova Ferradas, onde é o matadouro, a EMASA tira, até hoje, água do Rio Cachoeira, e hoje eu tenho certeza que você tomou banho, escovou o dente, fez alimentos com a água do Rio Cachoeira também, junto com a água do Rio Almada. Então, se a água chega em condições de ser tratada e entregue à cidade, ela não chega tão poluída. Nós somos, Itabuna o maior poluidor do Rio Cachoeira, a nível de humanos, né? E ainda contribui com ela capta a água do Rio Almada e joga no Cachoeira também. Faz uma transposição de bacia também, no caso. Quantos por cento dessa água do rio depende hoje da época do ano. recebe? Às vezes você tem uma bacia que recebe mais água, menos água. Você tem problemas de fornecimento de energia constante. É um problema que não é da EMASA, mas acontece. Basta chover forte e interrompe o fornecimento de energia. Era assim, na minha época, principalmente. Mas você traz a água do Almada, vem por Mutum, chega na estação, você mistura.
A depender de quantas bombas você liga, você pode dizer que você está bombeando metade, 70% de um lado, 30% para o outro. Depende da época do ano e da a oportunidade. Quando ela está bem baixo o nível de água, num manancial, o outro pode ser que não esteja, você tem também a oportunidade de consumir menos produto químico. Então, agora quando você traz essa água de outra bacia e você utiliza essa água, bastou lavar a mão, entrou, já vira esgoto, não é isso? Você dá descarga, esgoto. Então você está trazendo de uma bacia, trata e lança em outra bacia, né? Como esgoto. Se você não tratar. E nós temos a responsabilidade de tratar. É esse do nosso tema aqui, né? Num projeto que eu fiz na época que fui presidente. E como é esse projeto? Quais os pressupostos desse projeto para a despoluição do Rio Cachoeira? Primeiramente, é a captação em tempo seco. Nós fizemos um pacto com o Ministério do Meio Ambiente, o promotor Yuri na época, e fizemos esse projeto. Foi totalizado e entrou no orçamento para este ano, acredito. Não posso falar porque eu não tenho procuração aqui nesse momento para falar da Imasa, estou aqui na hora de almoço e eu estou dizendo a você que esse projeto Captação em Tempo Seco consiste em você bombear em tempo seco todo o esgoto que vem do canal. Por exemplo, no canal da Lava Pés, que passa na Amélia Amado, ele vem lá do Santo Antônio, ele vem recebendo efluentes, poluição, ligações clandestinas, ligações regulares, todo tipo de ligação, e quando ele chega ali perto do Príncipe Hotel, ele entra no Rio Cachoeira. Isso não acontecer mais. Você bota a estação de bomba para bombear esse esgoto, passa por debaixo da Ponte Velha, a tubulação já está pronta e já funciona, vai até o outro lado do Conceição, de lá vai por gravidade até o Realville, do Realville é bombeado também para a estação de tratamento de esgoto. Esse é o projeto antigo. Nós estamos fazendo agora, nós projetamos naquela época, usar vários pontos onde tem um canal, onde tem qualquer manilha que converge esgoto para o Rio Cachoeira. Em tempo seco, quando chove, a água já vem destilada, a água que vem do céu, pura, se não tiver fumaça, por exemplo, não vem a chuva ácida, ela vem sem sais minerais, ela vem pura. Ela não serve nem para consumo humano, a água pura, porque ela vai tomar sais minerais do seu estômago. Você vai precisar botar um sal de fruta agregado a essa água que vem da. Quando ela passa pela atmosfera, ela pega alguma coisa de carbonato, que tem gás carbônico, etc., mas uma quantidade muito pequena. Quando chove, você tem uma diluição de água pura em toda a cidade. Chove na minha cabeça, chove no passeio, chove na calçada, chove nos telhados e chove também no rio. Então o projeto é captação em tempo seco. Você vai bombear, quando não estiver chovendo, todo o esgoto que converge para o Rio Cachoeira em todos os seus afluentes, de um lado e de outro. Nós fizemos um projeto piloto para os 4 primeiros pontos, que foi o que foi pactuado com o doutor Yuri do Meio Ambiente. E espero que as gestões que está aqui e as gestões que virão toquem esse projeto. Isso foi executado, essa parte? O projeto chegou a ter... Não, eu não estou nesse setor. Né? Eu não posso responder pela Imasa, como eu já disse, mas ele chegou a ser, a informação que a imprensa deu é que esse projeto estava agregado a um empréstimo que a prefeitura havia feito, que assim que chegasse a verba, esse projeto seria iniciado. A primeira etapa, né? É preciso entender, nós precisamos fazer isso até Ferradas, até onde a Imasa capta água e trata. Se você fizer isso nas duas margens do rio, bombeando para o lugar que trata o esgoto, você despolui o Cachoeira. O rio também recebe pesticida ou não? Nas fazendas, quando se aplica e em seguida chove, muito disso é metabolizado e chega ao rio. Teve uma denúncia na minha época que o cara estava jogando carrapaticida na água para pescar pitu, lá no Rio Almada. Você imagina, o cara jogar uma substância química para que o pitu saia da água para ele capturar de mão. É uma covardia, né? Essa denúncia foi entregue à Polícia Federal e eu não sei o resultado. De qualquer forma, não tivemos mais, porque a gente consegue, através de análise química, identificar o que tem na água. A gente foi feito um estudo recentemente, Itabuna tem empresa ISO 9002 que faz análise, é uma qualidade para a cidade de Itabuna, são 2 empresas aqui que faz análise de água, de esgoto, de alimento. Então a gente tem, que não é a Imasa, né? É outra empresa, né, que é particular, que faz, pode
fazer essa aferição. Já faz para outros órgãos, né? Mas é preciso estender isso ao ponto da sociedade ter acesso à informação. E o governo federal, o estado e o município tem algum órgão de fiscalização ambiental que também avalia essa qualidade da água? Vários órgãos, né? Principalmente quando você usa água para alimentos, né? O cara vai tirar água para fazer polpa de fruta. Qual é a qualidade dessa água? Ele tem um poço, ele tem um manancial, ele tem uma fonte, ele tira do cachoeira. Imagina como é que o cara vai fazer polpa de fruta com uma água se não for tratada, né? Mas tratada em toda a etapa. Os processos de tratamento de água estão muito avançados. Isso começou há 150 anos atrás, né? Está bem consolidado, né? E os produtos cada vez mais caros, porque as indústrias químicas no Brasil são monopólio, mas quando você está na interface entre uma indústria e outra, você ainda consegue ter um preço bom. Mas isso é uma questão de economia. Falando de ciência, o que se tem hoje para tratar água é muito avançado. É possível. Agora, quanto por cento do esgoto de Itabuna é jogado no rio e quantos por cento é tratado? Eu não posso falar da atual gestão porque eu não sou gestor, não tenho procuração para isso, né? Mas na minha época eu chegava a 35%, né? Coletava 98%. Você não vê esgoto a céu aberto. Você vê o esgoto sendo lançado em riachos, em canais, né? Mas você não vê muito em Itabuna, conforme outros municípios, aquela grande quantidade de esgoto a céu aberto. Você vê muita situação de problemas que rebenta a estrutura. Por exemplo, a enchente, né? A enchente provocou muito isso, arrebentou muita galeria, muita rede de esgoto e ela começou a lançar em alguns pontos. Mas isso é rápido. Agora, o tratamento, é preciso entender o seguinte: uma coisa é você coletar. Você tira da frente da sua casa, joga numa tubulação, que cai em outra, que cai em outra, e cai na estação de bomba, que chega na lagoa. Agora, o tratamento, você tem que ver qual é a eficiência do tratamento. As estações podem ter eficiência de 95%, pode ter eficiência de 60%. Vai da qualidade do projeto que você está usando. Mas eu não posso te dizer hoje isso. Os dados do CENIS são abertos. Há 2 anos atrás foi divulgado. Eu não tenho aqui de memória qual foi, mas existe um órgão público que coleta essas informações e no ano seguinte divulga. Então, né? quando eu tenho experiência de esgoto condominial, aquilo presta ou não serve? Porque parece que é um sistema de esgoto feito como se fosse um edifício. Só que um edifício plano, não um edifício... Perfeito. O que é um condomínio? Nós temos condomínio vertical, que é um edifício, e nós temos um condomínio horizontal, que é um conjunto habitacional. Certo. Ali é um condomínio. E tá ali, o que acontece nos condomínios? Ele está restrito àquela quantidade de moradia fixa, né? Você não pode aplicar um esgoto condominial num bairro, porque num bairro hoje você tem um terreno. Amanhã você tem uma casa de um andar, mais de alguns anos você vai ter uma casa de 3, 4, 5 andares, né? Então o bairro pulsa, o bairro cresce. Num condomínio ele está restrito à sua superfície, à sua arquitetura. Então o esgoto condominial num condomínio vertical, horizontal, funciona muito bem, mas num bairro não. O que aconteceu? Você sair passando pelos passeios de uma casa para outra e com o crescimento do bairro, esse esgoto foi totalmente desmanchado. Foi uma ideia que surgiu nos anos 80, aqui em Itabuna, mas que não foi à frente, né? Foi muito falado como uma solução imediata, mas não como solução definitiva. A solução definitiva é você coletar, fazer o separador absoluto, você separar água de chuva de águas servidas, né, de esgoto, e você levar o esgoto separadamente, chama separador absoluto por isso, você tem águas pluviais, lança direto nas galerias, joga no rio, não tem águas pluviais. A água de chuva, você não mistura, o esgoto, você não mistura e você vai levando eles através de tubulação até um ponto que você faz uma estação de bombas, que vai bombear, são eletrobombas submersas, muito comum hoje em dia e muito barato de se comprar, conforme era no passado, e essa estação de bomba, através de tubulação, leva para o tratamento, onde você vai ofertar a natureza das bactérias para que ela tenha um tempo de tratar. Volto a falar da floresta. A floresta está em equilíbrio, a água que sai da floresta sai perfeita, porque está em equilíbrio, tem todo tipo de animal lá. Tem os decompositores, tem o macaco, tem o javali, tem tudo quanto é tipo de animal lá, os insetos que estão metabolizando essa água e a água sai pura, porque está em equilíbrio. Nós rompemos o equilíbrio. E precisamos, então, levar para um lugar distante da cidade, conforme lá no São Judas, nós temos no São Pedro, nós temos ali uma lagoa, que ela
espera um tempo, dá um tempo para que o metano seja processado, seja evaporado, as bactérias decomponham, até que esse material vai nitrificando e depois você faz o lançamento posterior. Outras estações são compactas, você tem um digestor. Nós temos um digestor. Nós fazemos um digestor grande e você espera que os animais que estão no esgoto tenham tempo e você fornece a ele a quantidade de oxigênio para que esses que são aeróbicos, os que não são, também vão estar no momento não aeróbicos e vão tratar esse esgoto. Se você pensar pelo fluxo a vazão que entra e você dá esse tempo, você tem um esgoto tratado. No final, você joga cloro e você consegue matar as bactérias já entregando a água qualificada à natureza. Teve quantos bairros com esgoto condominial que não deu certo? Bom, eu não posso quantificar, mas eu sei que foi feito no Maria Pinheiro, era um... Conceição, acho que tem as ruas, várias ruas. Quando o bairro é plano, você ainda tem menos problema, né? Mas parte do Conceição parece que foi feita também, né? Mas eles já foram substituídos. Você não acha mais... O que eles faziam? De uma casa para outra, pelo passeio, uma tubulação de 100 milímetros, uma tubulação de PVC branco, que era um PVC Se todo mundo desse descarga na mesma hora, ia entupir tudo, acontecia direto. Aí interrompia, porque era uma tubulação não é tubulação de você botar em rua. Aqui a gente usa, é um tubo ocre, ele tem uma espessura maior, ele tem um diâmetro maior, usamos no mínimo 150, né? Então, só em pequenas situações que você usa uma tubulação de 100, mesmo assim restrita, um lugar que você não tem uma passagem de caminhão, onde você vai ter um esmagamento desse tubo. O condomínio deu errado por isso, porque foi feito para um condomínio, não para um bairro. Agora, nós tivemos também uma obra capital para o abastecimento de água de Itabuna, que hoje recebe água do Rio Cachoeira, porque tem uma barragem de reservação de água em Itapé. No Rio Colônia. No Rio Colônia, né? Só que acontece o seguinte, essa barragem não conseguiu regularizar o rio no sentido de evitar enchentes. Qual foi o erro? Qual foi o problema? Não foi erro. Nós estamos num momento de mudanças climáticas grande. Observe as queimadas que estão agora no momento. É no mundo inteiro. O Corpo de Bombeiro foi a outro país, o Corpo de Bombeiro do Brasil, semana passada, foi a outro país de fronteira com Goiás, Mato Grosso, para apagar um incêndio de uma área que está pegando fogo também. Ou seja, a mudança climática está levando a isso. Então a gente tem um problema, não é só local, o problema é mundial. É preciso, o desmatamento é um problema sério, a retirada da mata ciliar, que são os cílios do rio, aquela mata que acompanha as margens do rio. Isso, ao retirar essa mata, quando vem uma enxurrada, toda a matéria particular, areias cai para dentro do rio e assoria. O rio fica mais fácil. Mas a barragem, ao contrário, ela ajudou muito a Itabuna. Graças à barragem, não houve outras enchentes. Nós tivemos duas seguidas. Uma que é de 50 em 50 anos. Aconteceu em 67 e aconteceu ano retrasado. Né? Mas no ano seguinte ela se repetiu também de alguma forma. Pois é. Com efeito nocivo para toda a população. Perfeito, boa colocação, mas também essa é outra de recorrência. Elas aconteceram em anos seguidos, mas essa recorrência é de 8 e 8 anos. Mas já tinha ocorrido antes e ninguém sentiu. Antigamente, quando dava enchente, alagava tudo e 2 dias depois o rio estava no seu normal, com a cor bem barrenta. Hoje chove muito, você vê o rio cheio durante uma semana ou mais. O que aconteceu é que choveu 2 vezes, 2 vezes seguida, e houve o transbordamento da barragem. Não teve jeito. Mas foi uma chuva de recorrência que já aconteceu na história, inclusive da história de Itabuna como cidade. Mas hoje já na área de arquitetura e de engenharia já tem projetos para cidades que sejam esponja, né? Que tenham áreas de evacuação da água para que não ocorra, inclusive, alagamento nas áreas urbanas. Evita esse tipo de problema. Com jardins, com áreas verdes, até São Paulo tentou uma experiência também de piscinão, que eu não sei se deu certo. Deu. Perfeito. São Paulo tem esse problema. Ela fez um piscinão, que é uma área que você amortece. Você faz a água entrar rápida numa região que não tem ninguém. Essa região é inundada,
preparada para inundação, e você faz com que essa água volte lentamente, a tubulação menor, uma tubulação muito grande entra, uma tubulação menor sai, de forma que ao passar a chuva, mas aconteceu em São Paulo também duas chuvas seguidas, em que já estava a área inundada, veio uma segunda chuva e aconteceu. Mas essas experiências, ela acontecem no mundo inteiro. Voltando a dizer a você que nós estamos numa fase de mudança climática, né? Então muita coisa está sendo aprendida de novo, aprendida. Mas o CEMADEM fez aqui o projeto, identificou as áreas de desmoronamento, quando chove, e também as áreas de inundação. Isso está mapeado e foi entregue à Prefeitura na gestão de Vânia, esse projeto, esse diagnóstico, para que em cima disso a gente providencia. O que aconteceu em Itabuna? Eu estou aqui há 40 anos, eu sou filho adotivo, tenho título de cidadão itabunense, mas eu estou aqui há 40 anos e observei que os canais, eles foram ocupados às suas margens, ficando nas casas de costa para o canal. Então fica difícil, inclusive, tirar os detritos que estão lá. E com o passar do tempo, os canais vão assoreando, vão recebendo muitas areias e você tem dificuldade de entrar com equipamento lá para limpar. Eu fiz essa limpeza em 97. Eu era diretor de edificações no terceiro governo Fernando Gomes, e eu fiz a limpeza com o equipamento do Derba. Na época chamava Pocren, uma escavadeira hidráulica, né? Chamamos hoje, enxova, enxedeira. O Derba forneceu caminhões e esse equipamento e nós limpamos muito rio. Quando veio as águas de março, que é a época que chove intensamente, não teve inundação. Você vê o histórico de 97, 98, 99 e 2000 não teve inundação, porque a gente preventivamente agiu assim. Tentaram outras vezes, mas como nesse transcorrer desses 40 anos, as pessoas tiveram permissão ou não de construir a margem do canal, eu dou o exemplo do Gogó da Ema. Então, o diagnóstico do CEMADEM diz que essas pessoas precisam ser atendidas com melhores moradias, Você não tem que tirar a pessoa de lá simplesmente. Você tem que dar uma condição de lugar melhor para eles morar, muito próximo de onde elas estão. Feito isso, você vai e limpa fácil os canais. O que aconteceu na Mangabinha, o Rio Cachoeira encheu, deu refluxo, o canal que foi tamponado pela Mangabinha entrou de volta, foi tudo aterrado, muita gente construiu nas margens, e a Praça da Mangabinha foi inundada com 2, 3 metros de altura. Tem comerciante lá, eu conheço alguns, que de frente à Praça da Mangabinha, que teve lá 2,5 metros de água em sua residência. Então, nós precisamos pegar esse diagnóstico e começar de uma forma econômica, lentamente, mas fazer. Mas isso aí é quanto à inundação. Quanto à poluição, é o projeto que eu falei anteriormente, que é a captação em tempo seco. Agora, aquela professora Maria Luzia Torres, ela tinha um projeto de plantio de árvores ao longo das margens do Cachoeira para recuperar as matas ciliares. Alguma coisa foi feito nisso? Nós tentamos algumas coisas, por exemplo, não só do Rio Cachoeira, mas também dos seus afluentes, Onde fica o Alemita, é o assentamento Alemita, onde a Imasa capta água em Nova Ferradas, onde tem lá a captação da água, depois do Matadouro, a Imasa, em convênio com o Ministério do Meio Ambiente na gestão passada, fez a cerca em eucalipto, para que os animais não sejam colocados ali. E plantou. Houve um plantio em convênio com um multirão de pessoas. Foi muito bacana. Fez isso também em frente ao Pedro Fontes. Está lá até hoje. Eu vejo com alguma agressão, queimaram algumas estacas, etc. Mas para conter, para o pessoal não botar animal. Infelizmente, o pessoal rompe o arame e coloca os animais, então a forma da árvore crescer demora mais, O animal pisoteia, o animal consome essa árvore, mas é preciso ter essa consciência. Isso é um trabalho contínuo, tem que ser continuado sempre. Os cílios do rio, a mata ciliar, tem que ser preservada para que não ocorra o assoreamento e o lançamento de poluição ao rio. E o Comitê de Bacias, como funciona aqui na região? O Comitê de Bacia está muito preso à situação do estado da Bahia. Porque o que é um comitê de bacia pela legislação? Os usuários da água daquela bacia, o cara que tira água para irrigação, o cara que é pecuarista, as empresas de água, a cidade, eles se reúnem
e decide quanto é possível tirar de vazão dessa água, a não destruir o rio, não deixar ele seco, e com isso você fazer ações para melhorar a vazão, evitar a poluição, evitar o desmatamento, né? Mas se reúne muito lentamente, às vezes não dá quórum, a reunião não tem quórum, depende de iniciativa do Estado, no caso do Estado da Bahia. E ainda tem os problemas da burocracia, né? Que é outro entrave. Bastante burocrático, é um entrave. Ainda não se vê no Brasil o saneamento como solução. O saneamento básico, a despoluição, o meio ambiente é solução para a qualidade de vida, né? Essa mentalidade está mudando, principalmente agora quando acontece as enchentes, as secas e os incêndios, né? A população agora está começando a entender que é preciso uma ação minha, sua, do conjunto da sociedade para que aquilo comece a fazer. Ou seja, tem um projeto, vamos fazer ele funcionar, pegou um dinheiro emprestado, vamos usar uma parte desse dinheiro para fazer uma parte do projeto, mas vamos começar e vamos ter continuidade, vamos avançar. É possível. Eu acredito que em 33 meses é possível despoluir no perímetro urbano de Itabuna, tudo que Itabuna faz no uma Rio. administração num governo só pode-se fazer isso? Positivo. Um governo é 48 meses, são 4 anos, né? É possível. O cronograma diz isso, né? É preciso pegar. O cara não tem dinheiro, olha. E na EMASA, por que você não conseguiu na época? Você ficou Foi quando eu comecei anos? o projeto. Eu tinha a obrigação minha, eu fiquei 30 meses, eu não fiquei os 4 anos, tá? Quando você começa um processo, você começa em fevereiro, ele foi me entregue em outubro. Né? Então já tinha se passado 10 meses. Quando eu fui atrás de recursos, mas eu tinha um problema que era primeiro fornecer água. Itabuna tinha 33 mil habitantes mais do que tem hoje, segundo o censo. Se você observar, o censo dizia 219 mil. 210, agora está 196 mil. Uma revisão que esse ano o IBGE fez. Vamos pensar nessa revisão, 20 mil a menos do que tinha na época. Vamos pensar assim, eu sempre dou razão aos técnicos do IBGE, porque eles têm toda a ferramenta que eu não tenho. Então, eu sempre procuro acreditar no que eles falam. Vamos dizer que eles fizeram a revisão, então houve um erro, então revisaram, e nós perdemos 20 mil habitantes. Então hoje a gente está podendo fornecer água a 20 mil. Na época, tinha um sistema que funcionava somente do rio Almada. Era 600 litros por segundo. Eu batalhei primeiramente para ter água, porque tinha que ser isso, né? Ao resolver a água, isso eu resolvi no dia de São Sebastião, no dia 20 de janeiro de 2011, olha que eu entrei em 2009, e só consegui resolver o problema do bombeamento do projeto do Rio Cachoeira lá em Ferradas, para toda a cidade, em 20 de janeiro de 2011. Após isso, em junho, eu saí, né? Então, onde eu comecei a falar, agora nós vamos ter energia, nós vamos ter água, nós vamos ter condição de fazer energia humana para começar os projetos que já estavam prontos, já estavam pactuados com o Ministério do Meio Ambiente. Já começamos a conversar, havia uma multa, e houve uma suspensão condicional da multa mediante o compromisso de fazer o projeto. Isso com o promotor Yuri, que é do meio ambiente. E isso aqui. Mas, infelizmente, a opção do governo foi me trocar e eu lamento não ter continuado. Agora, a UFSB está tendo até uma professora indicada essa semana para uma comissão internacional que estuda o impacto ambiental dessas mudanças climáticas. Agora, a universidade também, e a UESC, juntamente com a UESC, eles têm vários estudos sobre o Rio Cachoeira, sobre despoluição do rio. Como é que estão esses estudos? O que é que tem de concreto nessa área? A UFSB é pioneira. Acho que você está falando da professora Valérie, hoje doutora Valérie. Não tem Valérie, que ficou até dar uma entrevista aqui, eu convidei, mas ela não pôde na época. E tem outra professora, essa é jornalista e é PhD até também, do mesmo grupo de trabalho. Olha o naipe de pessoas boas que nós temos aqui, capacitadas, né? Olha a quantidade de universidade. Eu me lembro que eu fazia uma crítica, e ao receber a crítica, eu era presidente, eu dizia, a UESC não tinha uma estação de tratamento de esgoto. E toda a população dos professores e alunos contribuiu para a carga no Rio Cachoeira em direção a Ilhéus. Eles fizeram a estação. Né? Eu não sei a eficiência, não estou aqui para julgar, mas era uma crítica assim, a lei ambiental é de 2010. O Brasil levou 510 anos, depois que foi descoberto, para ter uma lei ambiental, uma lei de saneamento.
a 11.445, né? A lei só levou 500 e poucos anos, então a gente está muito recente, tem 15 anos que começou... E a lei dos resíduos sólidos, que já devia estar em vigor, não está em vigor na maioria dos municípios do país ainda. A lei do o saneamento, ele é dividido em 4 partes. Você tem águas pluviais, o destino dessas águas, você tem um tratamento de água para consumo humano, você tem um tratamento de esgoto, que depois que é usada a água você tem que tratar, e você tem o tratamento do lixo, né? Então você tem o lixo líquido, que é o esgoto, e o lixo sólido, que comumente a gente chama de lixo, né? Itabuna fez um convênio com a empresa do município vizinho e paga lá, na época era R$500 mil por mês para guardar o lixo lá, né? Nós tínhamos aqui um lixão e graças a Deus não temos mais. Quer dizer, 6 milhões por ano o custo dessa... 24 milhões na administração. Em 4 anos, né? Eu acho que isso é dinheiro suficiente para a gente ter o nosso aterro aqui. Eu penso, né? Isso é uma especialidade de outros colegas, não é propriamente a minha, embora a gente tenha uma interface, mas é possível fazer coleta seletiva, é possível fazer o tratamento do lixo, principalmente o lixo orgânico, o lixo das feiras, o lixo dos mercados, que é uma concentração grande de lixo que você rico no sentido que você pode fazer compostagem, você pode fazer humus de minhoca, você depois dessa compostagem você pode entregar às fazendas. Eu costumo dizer, a solução para a economia de Itabuna, que é uma cidade que vende serviço, dizem indústria, mas indústria de quê? Qual é a base da indústria? Qual é a base da economia? A agricultura. O que Itabuna tem de agricultura? Zero. Nós não plantamos açaí. O PIB de Itabuna, 1% é agricultura, 15% de 16 indústria e o restante todo do setor de serviços que inclui o comércio. A renda da população, 39% dos itabunenses vivem hoje de Bolsa Família, ainda tem esse problema. Perfeito. Veja só como nós empobrecemos. Eu cheguei aqui há 40 anos atrás, em 84, 85, recém-formado, e Itabuna era a 5ª economia da Bahia. Se eu olhar no Wikipedia, e a economia da Itabuna hoje é 17ª. Eu estou falando de economia, estou falando de população não, né? Itabuna, então, a região cacaueira bancou o polo petroquímico. O polo petroquímico não consegue dar esse troco de volta, né? Contribuir. Mas nosso problema, e eu tive em agosto do ano passado, em Juazeiro, Petrolina, e observei que lá tem indústria, porque eles plantam uva, e depois que a uva é esmagada, fermentada, o processo, ela vira vinho, e vinho é indústria. Lá tem manga, depois que a manga é tratada e você bota numa caixinha, você tem a indústria. Então a indústria tem embalagem, a indústria tem vidro, então você só vai ter indústria se você tiver a base da economia. Mas Itabuna tem um problema, não tem água de subsolo. Eu participei de furar 80 sondas de 3 metros cada uma, 240 metros chão abaixo, a Trifil só vinha para Itabuna se conseguisse 100 mil litros por hora. É uma quantidade ínfima. Nós conseguimos apenas 50 mil litros por hora, na época, em 97, 98. Está vazando um poço artesiano. Fazendo furo, né? Itabuna não tem água. São 240 metros, no mínimo, de granito, daquele material que faz o paralelo, que faz o pavimento que a gente usa para pavimentar. Aquele material é o mesmo material o tempo todo. E foi em 11 lugares diferentes. 80 sondas de 3 metros. Trocava a sonda, você pegava um pouquinho do que desgastou da rocha e colocava na caixinha. Aí botava a sonda, continuava furando. Você tinha que bombear água gelada e mais um produto que ajudava a quebrar a rocha. Ele ficava girando, você assoprava e saía com muita pressão, você tinha um compressor de ar, tamanho de um caminhão desses trucado, e você vinha esses fragmentos em forma de granito, como se fosse brita zero, né? Aquela britazinha que a gente usa para fazer laje. Nós fazíamos uma pilha, parecia um formigueiro assim em volta do furo depois que você terminava de aplicar as sondas. E eu fiz isso, acompanhei esse projeto, eu fui fiscal nesse projeto, foram 11 furos de 80 andares e não achamos água. Isso foi quando o governo do estado também fez sondagem aqui, porque Itabuna estava sem água, já estava vivendo racionamento na época. Perfeito, não tinha barragem ainda. Foi uma situação muito triste, né? Muito triste para toda a sociedade. O povo mandou água salgada até, porque a salinidade da água do Rio Colônia, do Rio Almada aumentou muito e
o povo tomava água salgada aqui com um teor de sal muito alto. Para quem tinha pressão alta e tal, as pessoas tinham de comprar água em garrafinhas, em garrafões e tal. Foi onde começou a vender muita água mineral. Foi no primeiro governo de Geraldo Simões, se não me engano, né, que aconteceu, né? Eu falo soro caseiro, né? Foi aquela brincadeira na rua. Mas é porque lá na captação de emergência da EMASA, em Castelo Novo, a água recebe muita salinidade. Você tem todo o Rio Almada, a gente capta em Rio do Braço. Quando, na época, só tinha um manancial, quem inaugurou o segundo manancial foi a minha administração, que é do Rio Cachoeira, mas na época só tinha o Rio Almada. E quando baixava muito o nível, não dava mais para as bombas funcionar, você tinha que captar mais embaixo, lá... Perto da Lagoa Encantada. Exatamente. Então você tinha essa quantidade de salinidade. Essa cunha salina vinha. Então, mas era a solução. E na gestão de 2015, que foi Ivane, que ocorreu aquela seca, né? Ela teve um problema muito sério, mas também teve uma solução. Foi possível fazer a barragem muito barato, porque o rio estava seco, o Rio Colônia também, né? E a barragem foi feita rapidamente porque é necessidade. Hoje lá tem um reservatório de 62 milhões de metros cúbicos de água. O reservatório que tem no Rio é similar ao que tem na nossa casa. Ele enche e esvazia, ele enche e esvazia. A ideia é essa, que você receba a água durante uma parte do dia, à noite. Durante o dia você usa a água para todo o processo e depois você recebe de novo. É assim que é para funcionar o reservatório. Inclusive para manter a vazão do rio, para ele não secar. Você tem que ver que existe vida em todo o longo do rio, tanto de pássaros, quanto de animais aquáticos, quanto de animais terrestres, e quanto o ser humano, em todo o percurso do rio. Você tem que manter a vazão Q95, que é aquela vazão que 95% do tempo ela existe no rio. A barragem foi feita para isso. E foi um excelente projeto. Eu conheço, você devia entrevistar o cara que fez o projeto. Ele é vivo, ele é um pouco mais velho do que eu, chama Olavo, engenheiro Olavo. Espetacular o projeto dele, porque ele achou o ponto certo para botar o rio. Não foi no Cachoeira, foi no Colônia, porque havia 2 contrafortes de pedra ao lado, então era fácil fazer a barragem. E ali você podia acumular sem fazer um impacto muito grande nas fazendas, sem alagar. Houve uma demanda muito grande dos fazendeiros e a barragem perdeu 9 metros de altura. Né? De qualquer forma, ela passou hoje a ter 62 capacidade de armazenar 62 milhões de metros cúbicos de água. Isso é suficiente para 6 meses para Itabuna. Olha que nós não estamos falando de água para a indústria, nós estamos falando água para o meio ambiente e água para o ser humano. Se tivesse esses 9 metros a mais na barragem, não teria evitado essas 2 enchentes, no caso? Teria, mas teria inundado uma área maior. Ó, a enchente foi uma coisa na história de Itabuna é a segunda, né? Mas nós estamos, voltando a falar, que estão num momento de mudanças climáticas, que está em todo o planeta. Você vê o que aconteceu no sul do país. Ocorreu uma enchente há 100 anos antes, lá no sul do país, e repetiu ano passado, né? E foi muito triste o que aconteceu, né? Foi mais de 40 municípios que perderam muito, né? Tem município que a população já entendeu. Aqui não dá mais. Nós temos que ir para uma cota a outra, né? Mas o que está acontecendo são as mudanças. Claro que a ação humana é a maior responsável. Claro que temos que fazer a nossa parte, não esperar dizer que dar desculpa do clima e não fazer nada. Não, nós temos que fazer, recuperar a mata ciliar, fazer pequenas barragens para manter o rio, o curso do rio normal, manter a vida aquática, que é importante, né? Mas, infelizmente, não foi feito, né? Está na hora de fazer. Acredito que Itabuna tem gente capacitada, motivada a fazer. E o projeto diz que pode se fazer isso em um curso de uma gestão. Nós temos 5 candidatos a prefeito. Quantos estão cuidando dessa parte do Rio Cachoeira, da recuperação do rio, de coisa? Ó, eu estou apoiando um candidato, pode falar o nome aqui? Eu estou apoiando o candidato Pancadinha. Ele acredita, né? E a primeira coisa que você deve ver no candidato é olhar no olho e perguntar: você acredita? Você acha que é possível? Acha que é possível mudar a forma que está, o modus operandi atual e virar uma coisa melhor? Né? Bom, o candidato que me deu a oportunidade, na época o prefeito que me deu a oportunidade, por 30 meses, também acreditava. E eu fiz.
né? Infelizmente, não houve continuidade a partir da hora que eu saí. Eu vi outros candidatos, inclusive Chico França aparece. Ontem o programa dele já se referiu a isso. Que bom. Agora eu queria ver na campanha também mais proposições de governo dos candidatos. Tem muita gente com oba-oba, com muita conversa e pouca prática também, sabe? Agora... Bom, eu espero que isso ocorra. Nós vamos ter a possibilidade de debate. Na campanha passada, eu fui candidato a prefeito pelo Partido Verde e não teve debate. A nossa proposta a gente não tinha ilusão que a gente ia ganhar, porque não tinha dinheiro para nada. A gente falou, vamos fazer, não havia verba partidária para isso. Na época ainda não havia. Então, o que a gente fez? A gente renunciou à parte do eleitoral, a verba eleitoral, porque era muito pequena, não valia para nada, mas vamos para o debate, vamos colocar isso em voga. Tudo que eu falei aqui, eu já tinha pronto, eu podia falar no debate, mas os debates foram cancelados por causa da pandemia. Os 2 debates, que são os maiores que tem aqui em Itabuna, em TV, aberto, foi cancelado. E nós não tivemos a oportunidade, e esse ano eu não sou candidato, porque eu não estou mais no partido, pedi para sair, por questão que fez federação com partidos que são antagônicos ao meu modo de pensar, PCdoB e PT, então eu pedi para sair, respeitosamente, porque eu tenho muitos amigos lá, em todos os outros partidos também, muitos que acreditam que é possível. O que falta é a gente entender, vamos deixar de lado as partes, os partidos, vamos pensar na soma, no total, vamos definir um projeto bom para a cidade e vamos tocar. Esse projeto da agricultura que eu acabei de falar, que você tem que incentivar, levar água para os assentamentos. Itabuna tem 5 assentamentos, Kleber. O primeiro assentamento não chama nem assentamento, é a Roça do Povo. Hoje é quase um bairro chique. Né? O que foi feito na época, Fernando Gomes, primeira gestão, vão dar um pedaço de terra para as pessoas, para elas plantarem e venderem hortifruti na cidade. Por que não deu certo? Porque não tinha água. Quando vem hortifruti, precisa de água em grande quantidade. Né? Você precisa, hortaliça e principalmente... Irrigação, fazer você irrigação. Precisa ou irrigar, ou você ter uma barragem, ou você ter um lago, o que for, né? Mas não fez. Só que a adutora de água bruta da Imasa passa lá perto. Tem o assentamento Manel Chinês, que fica aqui indo para Mutuns, a adutora passa por dentro dele, de água bruta. Você tem o assentamento Alimita, que é na margem do Rio Cachoeira, que também, onde tem a captação em Nova Ferradas, que é vizinho à nossa captação. Nós temos o Bela Flor e nós temos a Grafã, que é aqui na entrada que vai para Mutuns. Então nós temos 5 assentamentos, cada um em média 40 famílias. Nós estamos falando de muitas famílias. Quando eu cheguei em Itabuna, eu fiz serviço para o dono do Itão, o seu Miguel, né? Ele dizia que ele comprava hortaliça fora da cidade, em Conquista. Ele comprava agrião em Conquista e compra até hoje. Recentemente, há 9 anos atrás, a minha empresa fez também uma obra para o Mercado Rondelli. Nós construímos lá a nossa empresa para o mercado. E Cacá, o dono do mercado, fala a mesma coisa. Ele traz toda a hortaliça de fora. Ou seja, por que isso ocorre? Porque a gente não oferta água bruta para quem quer fazer. Mas essa oferta ela é mediante pagamento, conforme em Juazeiro, Petrolina. Petrolina já é outro estado. Mas Itabuna importa toda a alimentação básica, né? Farinha, arroz, feijão, batata. Eu acho que até mamão veio do extremo sul, né? A base da economia é a agricultura. Se você não tem agricultura, todo o dinheiro que vem de fora, via fundo de participação, até o Bolsa Renda que vem de fora, você entrega e volta para outro lugar. Se a gente motivar a levar água bruta para esses assentamentos, mediante um pacto, um pagamento, na hora que não chover, o cara salvar a sua planta. Imagina você tem um pé de manga, você tem um monte de pés de açaí, e tem uma seca de 6 meses, 5 meses, como já aconteceu. Ou você tem um estresse hídrico de 90 dias. Se você não tiver uma água para salvar sua planta, você perde tudo. Então, Itabuna, por não ter água de subsolo, acabei de falar que 11 furos de 80 andares não deu nada, ela deu 50 mil litros, que foi a Trifil mandou meia planta para cá na época, porque ela não tinha segurança para botar mais coisa. Depois ela teve outorga para tirar a água do Rio Cachoeira e completar a sua planta. Aí a Trifil aumentou a quantidade de galpões, naturalmente de máquinas e de oferta de emprego. Mas é uma indústria? Não. Lá é uma prestadora de serviço. Ela pega o fio que vem de fora, pega as costureiras que são daqui e transforma. Não é indústria. Nós temos que pensar em indústria, aquela que transforma, que você entrega o açaí, fruta, e você recebe a caixinha de suco de açaí ou
que seja sorvete, né? Todos os derivados, né? Isso vale para qualquer fruta. Eu estou falando açaí e manga, que é mais fácil para entender, né? Mas qualquer fruta. A base da economia é a agricultura. Você fornece água, que é a base de tudo. É a base. Se você olhar a foto da Lua, não tem uma gota de água lá, não tem ninguém lá, não tem um bicho lá, não tem uma bactéria. Se você olhar a foto de Marte, chega a ser vermelho. Mas né? aquele também, com esse clima tropical úmido, pode ser não bem adaptável para certas culturas. Também tem esse problema de Itabuna também. É o que você falou, e é muito, muito bacana o que você falou, para certas culturas. E as outras demais? Né? É possível? É. Claro que existem vetores aéreos que atrapalham, aí vem. Você já viu, aqui indo para Ilhéus, você tem um cara que tem hidroponia, né? Existe uma coisa chamada aquaponia, você produz na água, né? É possível, né? Mas volta à base, a água. A água é a base do alimento e o alimento é a base da agricultura, que é a base da indústria. Vamos trabalhar nisso. Com essa estrutura que a gente tem, Itabuna é autossuficiente em água? Não, nós importamos água. Nós importamos água do Almada, via bombeamento, gastando uma quantidade enorme de energia elétrica, e nós importamos água do rio Cachoeira, que veio da barragem, é colocado no leito do rio, num projeto muito bacana do Olavo, que não precisou de botar a adutora. Agora, você joga no leito do rio e você capta o que precisa em Ferradas. Itabuna consome muita energia para transportar essa água e processar e distribuir. Tem algum projeto que existe de eliminar gastos de energia com a energia solar, energia eólica, alguma coisa assim para Itabuna? Que eu saiba, não. Eu tentei alguma coisa, mas a energia solar na minha época estava muito inicial, estava muito iniciante. Eu segui fazer um projeto meu particular. Assim que eu saí da Imasa, eu montei a primeira energia solar do interior da Bahia, registrado na Coelba. Tive até um problema com a Coelba, porque o medidor daqueles antigos, e a Coelba não tinha o bidirecional. E eu falei, vou fazer porque a legislação me permite. E fiz, coloquei uma chave de segurança. Se você estiver gerando e faltar a energia da Coelba, você gera em 220 no seu telhado e o transformador transforma para 30 mil. E o funcionário pode pegar. Então, mas a Imasa, eu não posso dizer, não tenho procuração da Imasa para falar, mas eu não acredito. Mas existe hoje como você comprar energia no mercado livre de energia. Mercado livre de energia, que sai mais barato. Mas requer também uma responsabilidade de ser muito assíduo no pagamento, né? Eles são muito rigorosos. São pequenas indústrias, são indústria solar, que produzem energia. O sistema de energia no Brasil é integrado. Você tem energia gerada solar, eólica, em todos os estados, quando um está em superávit, manda para o que está em déficit. Né? Isso é muito bom. Evitou até o uso de bandeira vermelha 2, bandeira vermelha 1, bandeira amarela, porque no ligar as térmicas. Nós estamos numa seca danada, no lugar onde se tem as estações, e o Brasil agora que se fala em bandeirar, ou seja, aumentar o valor da conta de energia. Mas isso é um projeto que é preciso entender, porque é lento. O projeto de energia é um projeto macro em que você tem que pensar na linha do tempo de mais de 20 anos. Agora, como o nosso tempo é escasso e nós estamos na televisão e esse tempo é limitado, eu queria saber o que é que você sugere para resolver esse problema da água de Itabuna e de despoluição do rio. A água já está sendo feita, né? Como nós perdemos 20 mil habitantes, segundo a revisão do IBGE, né? Nós estamos entregando menos população para atender do que tinha no passado. Infelizmente, perdemos muita gente, né? Então, esse projeto está em andamento, que é a distribuição. Quando você aumenta a distribuição, se você não for eficiente na medição, você perde, porque existe furto de água também, né? Existe vazamentos, existem ligações irregulares, né? Então, você vai distribuir mais, mas você tem que estar mais fiscal. Mas o povo aceita. Quando você chega na casa dele e chega com um medidor e dizer, a água vai vir aí, eu vou botar esse equipamento aqui para monitorar. Porque existe a tarifa social que é baratinha. E o pessoal quer, qualquer a tarifa normal, se consumir abaixo de 10 metros cúbicos, paga muito menos do que 3, 4 litrão de cerveja por mês. 10 metros cúbicos de água tratada na sua residência
é muito mais barato de 3, 4, 5 litões que se gasta num único mês. Eu faço brincando, que eu falo com a população baixa renda que mais reclama, né? E que mais tem razão de reclamar, porque tem dificuldade. Mas então está sendo feito. O projeto está sendo feito, temos uma população menor para atender, né? Basta você pensar honestamente. Vamos marcar um dia para inaugurar e vamos perseguir esse ideal. Se você marca, ó, dia tal, eu vou estar com isso aqui pronto. Você chama a sociedade para, junto com você, te fiscalizar, te ajudar a fazer, faz. Eu acredito. Meu candidato Pancadinha também acredita. Tá bom, muito obrigado. Hoje é sextou e uma sugestão para o fim de semana, num tempo de pandemia de incêndio, é como sobreviver à pandemia, do jornalista Valmir Rosário, falando sobre a pandemia da Covid-19, que matou milhões de pessoas em todo o mundo e deixou milhares de pessoas sequeladas. Um abraço, bom fim de semana.